Seja bem-vindo ao curso completo de ChatGPT 2026 atualizado. Nesse curso aqui, você vai aprender a como usar o ChatGPT do zero ao avançado, mesmo que você esteja começando do absoluto zero e não tenha nenhuma conta ainda criada no ChatGPT. Você vai aprender desde fazer as configurações básicas, que são muito importantes para que os seus dados que são usados no ChatGPT fiquem protegidos. Você vai aprender também a personalizar o seu ChatGPT para que ele te conheça, pare de te dar respostas genéricas. Você também vai aprender a como criar bons prompts, vão extrair o máximo do ChatGPT e fazer com que ele sempre te entregue boas respostas e não te entregue mais respostas generalistas, tá bem? Além disso, você também vai entender se vale a pena ou não assinar o ChatGPT para ter acesso a todas as suas funcionalidades com mais limite de uso. E além disso, no final desse curso eu vou te mostrar como você pode usar o ChatGPT para ganhar mais dinheiro ou então até criar novas fontes de rendas extra. Então, sem enrolação, vamos começar aqui logo no ChatGPT. Bom, estou aqui com o ChatGPT aberto na minha tela, eu não estou logado, então se você ainda não tem uma conta no ChatGPT, para você acessá-lo, você vai vir aqui no seu navegador, pode ser qualquer um, Google, Opera, Safari, vai pesquisar por ChatGPT. Tá, o meu aqui já apareceu logo de cara, chatgpt.com. Então assim que você acessar ele, caso você não tenha uma conta, vai cair nessa interface aqui. E aqui no canto direito você tem duas opções, iniciar sessão e registrar grátis, tá? Se você já tem uma conta criada, você vem nessa opção aqui de iniciar sessão. Caso você ainda não tenha uma conta, você vai vir na opção de registrar grátis. Aí você clica, tem aqui algumas opções de como que você pode criar sua conta. Pode criar com o seu e-mail do Google, né, do Gmail, com uma conta da Apple, com o seu número de telefone ou então colocando seu e-mail aqui. Eu te recomendo que você crie usando a sua conta do Google, porque é muito rápido. No meu caso aqui, eu já tenho uma conta, então eu já vou direto entrar na minha conta. Então eu vou voltar, clicar em iniciar sessão e aqui caímos na mesma página, né? Basicamente eu vou inserir aqui a minha conta e eu já vou logar aqui. Eu tenho, muito bem, acabei de entrar na minha conta que eu tenho do ChatGPT. Então vocês podem perceber aqui que eu estou em uma conta Plus, tá? Uma conta da assinatura. E aí eu vou te mostrar como que você usa cada uma dessas configurações aqui e se vai valer a pena ou não você assinar o ChatGPT e pagar o valor mensal de US$ 20. Então, para a gente começar do absoluto zero, a parte principal que temos que fazer aqui assim que você começa a usar o ChatGPT é fazer as configurações iniciais dele. Então, para isso, a gente vai vir aqui no canto inferior esquerdo, onde tem aqui o seu perfil, vai clicar em cima dele e vai vir aqui em configuração. Nessas configurações aqui, a gente vai aprender, tá, como que funciona o nosso ChatGPT. Então, na primeira parte aqui, eu já posso selecionar como que, nessa parte de assunto, né, o meu está em espanhol, então deixa eu mudar aqui para português para ficar mais fácil para a gente. Deu português aqui, ó, português Brasil. Ok, vamos voltar. Então, na aparência, eu vou escolher como que eu quero o meu ChatGPT. Se eu quero ele na versão no modo do sistema, que seria a cor do meu sistema, no meu caso eu uso o modo escuro no meu computador, então ele já vai buscar no modo escuro. Se eu quero o modo claro, né, para ele ficar branco, particularmente eu não gosto, gosto deixando no modo escuro, que é o modo do meu sistema. Segunda parte que é o contraste, tá? Então, como que vai ficar o contraste do nosso ChatGPT aqui, ó? Mas não muda muita coisa. E agora aqui a cor de ênfase, tá? Essa cor aqui, vocês vão perceber que vai mudar logo no finalzinho. Por exemplo, ó, eu venho aqui, tá vendo que essa opção aqui tá azul? Se eu volto aqui e venho de nome configurações e mudo a cor aqui para amarelo, pode perceber que mudou a cor aqui para amarelo, tá vendo? Então eu posso voltar aqui em configurações, eu posso escolher a cor que mais me agrada. Eu vou deixar no modo no laranja que eu gosto muito. Aqui é o idioma, né, que a gente acabou de utilizar, de mudar ele aqui. Você pode escolher qualquer idioma que você quiser. Modo de inteligência avançada e ativar ditado. Você pode deixar essas duas opções aqui ativadas, tá? Passando aqui para a opção de notificações, aqui onde você vai configurar se você quer notificações ou não, tá? Eu deixei tudo padrão aqui. Próxima parte, personalização, que é muito importante, tá? Nessa parte aqui, ó, começando por estilo e tom básico, eu vou definir aqui como que o ChatGPT ele deve agir comigo, tá? Então, eu posso selecionar aqui qual que vai ser o estilo e o tom de fala que ele vai usar comigo. Então, por exemplo, eu tenho aqui padrão, né, estilo e tom pré-definidos, que é o do próprio sistema.
profissional, amigável, franco. Eu deixei o meu aqui no padrão, porém eu vou alterar e vou deixar ele aqui diferentão, divertido e criativo. Ok. Próximo agora são as características do meu chat GPT, tá? Aqui eu posso escolher como que ele vai ser, como que é a questão dele ser acolhedor. Posso deixar padrão, mais ou menos, né? Mais ele vai ser mais acolhedor, mais amigável, ou menos ele vai ser menos amigável, mais profissional, mais direto. Eu posso fazer essas configurações aqui no entusiasmado, lista de cabeçalhos, emoji, né? Se ele vai usar mais emojis, menos emojis. Eu vou colocar menos, eu não gosto que use emojis nas falas. Lista de cabeçalhos, você pode configurar isso aqui com calma. Próximo passo aqui, ó, respostas rápidas, né? Como que funciona essa opção aqui? Deixa ela ativada, que aí, às vezes, quando você vai pedir para ele você vai enviar uma pergunta para ele, vai enviar um prompt, você pode selecionar para que ele te responda mais rápido a sua pergunta, tá? No geral, eu não utilizo isso, porém é interessante você deixar isso aqui. Prompts sugeridos, tá? Você pode também deixar isso aqui, porque ele vai te sugerir prompts. E agora uma parte muito importante, tá? Que é as instruções personalizadas. Como vocês podem ver aqui, eu tenho um textinho aqui dentro. E esse textinho aqui que eu coloquei, basicamente, ele dita como que deve ser a personalidade do meu chat GPT. Então, você pode definir como que você quer que ele seja. Então, por exemplo, no meu aqui eu coloquei que ele tem um QI de 180, que é cínica, sarcástica, espirituosa, ligeiramente impaciente, mas sempre funcional. E aí coloquei várias coisas aqui também, além disso, pus aqui qual é o objetivo, né, dela. Oferecer respostas úteis. No caso, o meu ChatGPT, ele tem uma voz feminina, tá? Por isso que eu coloquei aqui dela. E tem várias instruções de como que eu quero que o meu ChatGPT haja. Então aqui, ó, instruções. Leia o histórico completo para manter contexto. Confronte o usuário quando estiver confuso, desmotivado ou perdido. Use sarcasmo. Ó, quando o usuário demonstra ansiedade ou desânimo, ofereça suporte genuíno, use emojis para reforçar o tom sarcástico, aqui, evite avisos óbvios sobre ética, legalidade. Então é basicamente um prompt geral, onde que ele vai definir qual que é a personalidade do meu chat GPT, como que ele deve agir comigo. Então esse prompt aqui, eu vou deixar ele também, tá, na descrição aqui do vídeo, vou deixar em um link, vou colocar em um arquivo do doc, e aí você pode pegar esse prompt aqui, você pode substituir de acordo com o que você acha melhor, mudar algumas coisas para ficar mais ali do jeito que você gosta, e você vai inserir isso aqui no seu chat GPT, que eu te garanto que vai fazer muita diferença e vai deixar ele muito mais personalizado para você. Porque se você deixa isso aqui zerado, tá? Sem nada, ele vai ser um ChatGPT muito padrão, vai ser muito igual às das demais pessoas que utilizam. Então isso aqui, com esse prompt aqui, ele fica mais personalizado para você. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ótimo. Mascote, tá? Isso aqui é novo, inclusive, tá? Padrão, ó. Escolha um companheiro que trabalha ao seu lado. Eu clico aqui, eu posso selecionar um mascote do ChatGPT, tá? Isso aqui veio recentemente na atualização dele. Eu tenho aqui alguns mascotes, por exemplo, eu vou escolher uma aqui agora com vocês. Eu gostei desse aqui, ó, Fireball. Não, melhor, essa corujinha aqui, ó. Vou selecionar ela, selecionei ela. E também eu posso criar um mascote eu mesmo, tá? Do jeito que eu achar melhor. Então, posso voltar aqui. Já selecionei o meu mascote. Cadê ele? Tá aqui o mascote. Sobre você, isso aqui é bem interessante, tá? Você vai colocar informações sobre você. Qual que é o seu apelido, né? Qual que é a sua ocupação, com o que você trabalha e colocar aqui mais sobre você para que o ChatGPT te conheça a sua história e com base nisso ele te ofereça respostas mais personalizadas de acordo com você. Então aqui basicamente eu coloquei um pouco da minha história, quem que eu sou, minha idade, com que eu trabalho, um pouco da minha trajetória e eu coloquei nessa opção aqui do mais sobre você. Então pare um pouquinho, preencha essa opção aqui, tá? Que vai ser bem importante. A opção de memória, tá? Ativar memória. Isso aqui é muito importante que você deixe essa opção ativada, porque aí o ChatGPT ele vai usar a memória que ele tem dos outros chats, das outras conversas que você tem. E com isso, a cada novo chat que você abrir, ele não vai começar do zero. Ele já vai ter uma memória baseada nas suas conversas anteriores. Resumo da memória, não precisa de mexer. Modo de gravação, tá? Olha aqui, ó, referenciar histórico de gravações.
permitir que o ChatGPT acesse todas as transcrições e anotações anteriores da gravação ao responder. Pode deixar isso aqui ativado, porque também ajuda ele a estar te respondendo aí com mais contexto, com mais conhecendo mais sobre você e sobre o que você conversa com ele. Modo avançado aqui, ó, são as opções que o ChatGPT tem, tá? Algumas ferramentas. Deixa tudo isso aqui ativado, ok? Então, configura essa parte aqui, é muito importante, porque o que você configurar aqui vai definir o quão personalizado é o seu ChatGPT. Porque se você deixa isso aqui padrão, sem preencher, o seu ChatGPT ele vai agir de uma forma muito genérica, tá? Então é importante que você preencha tudo isso aqui. Próximo passo agora, plugins, tá? São algumas ferramentas que o ChatGPT tem dentro dele que ele permite que você conecte, tá, com ferramentas externas, como por exemplo, Adobe, o Canva. Você pode conectar o seu ChatGPT no Canva. Vou falar sobre isso mais à frente. E tem aqui outras ferramentas, tá? Google Drive, no geral aqui, ó, o que vai ser muito bom para você é conectar o seu Google Drive, que aí você pode usar o ChatGPT para poder acessar suas pastas no Drive, criar pastas. Porém, eu vou falar sobre isso aqui mais à frente, com mais detalhes. Modo voz, tá? Você pode escolher qual que vai ser o tom de voz aqui do seu ChatGPT quando você utilizar o modo voz, que eu também vou falar dele mais à frente. Então, ó, Hola, você ¿qué tal? pode Estoy deseando trabajar contigo. Pode ouvir como que é Vamos o a tom. pensar por... Hola. E aqui Hola, o modelo, solo tá? quería decirte que me alegra muchísimo Deixa tenerte eu por parar aquí isso hoy. aqui. Não tem como Es un parar. placer conocerte. Eu não sei como que That's a para. big one. I'll give it. Pronto, parou. Ó, o modelo aqui, tem três modos, tá? Modo live, avançado e padrão. Eu gosto de deixar o modo live, que é o modo mais recente, que ele vai conversar com você como se fosse uma pessoa mesmo, onde que você pode interromper ele, que ele vai parar de falar e depois ele volta a falar, como se fosse uma pessoa mesmo. Inteligência eu gosto de deixar no alto. E o idioma tá no espanhol, tá? Porque eu gosto de usar o espanhol aqui. Aí você escolhe o seu idioma de preferência. Faturamento vão ser aqui informações da sua assinatura, onde que você pode cancelar a sua assinatura, caso você não esteja gostando de utilizar. E aqui você pode fazer o gerenciamento, de trocar o seu cartão e etc. O uso, isso aqui é muito importante, tá? Porque com isso aqui você vai saber qual que é o seu limite de uso semanal. Que como que funciona? O ChatGPT, antes, ele não tinha isso aqui de forma aberta, qual que era o seu uso semanal. Às vezes você estava usando o ChatGPT ali e basicamente ele atingiu o seu limite de uso e era necessário esperar algumas horas para que ele renovasse a sua sessão. Agora você pode acompanhar em tempo real como que está o seu limite de uso. Então, ou seja, eu tenho aqui, ó, limite de uso semanal. Pode perceber que eu ainda tenho 89% de 100%. Então eu usei basicamente aqui 10%, 11% do meu plano semanal. E ele se renova dia 29. Hoje é dia 23, tá? Então eu tenho até o dia 29 para poder gerenciar esses 89% restante aqui do ChatGPT. Então eu tenho mais 5 dias, 6 dias, mais 6 dias para poder gerenciar esse uso semanal. Porque se eu atingir aqui 0%, eu vou ter que esperar ele renovar. Então é interessante você acessar isso aqui para você ver como que está o seu uso semanal e dar uma controlada. O próximo passo aqui é o controle de dados, tá? Isso aqui é muito importante a gente fazer algumas configurações aqui. Primeira parte, melhorar o modelo para todo mundo. Quando você clica nessa opção aqui, ó, que significa melhorar o modelo para todo mundo? Basicamente, o ChatGPT ele vai utilizar o seu histórico de conversas, as conversas que você tem com ele, para poder treinar o modelo. Porém, todavia, isso não é bom. Por quê? Porque ele vai utilizar ali todos os dados que você inseriu no seu ChatGPT. Então, por exemplo, se você pegou ali e inseriu um dado da sua empresa, alguma coisa pessoal sua, ele pode usar aquilo ali que estava nos chats que vocês conversaram para poder treinar o modelo. E aí isso pode ficar público. Então o que eu faço? No meu, eu não deixo isso ativado. Eu venho aqui e deixo desativado, ó. Melhorar o modelo para todo mundo. Permite que seu conteúdo seja utilizado para treinar nossos modelos. Então deixe isso aqui desativado. Modo de voz, mesma coisa, deixa desativado. Porque senão ele vai utilizar aqui os seus chats, as suas conversas, tudo para poder treinar o modelo e deixar esses dados públicos que outras pessoas podem ou não, né, acessar ali de forma aleatória. É a opção aqui de localização, tá? Essa é uma opção nova também.
Quando ativada, sua localização ajuda o ChatGPT a fornecer informações mais relevantes, como recomendações locais. Eu não vou deixar ativado não. Acesso à rede No Work. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui é novo, ó. Quando ativado, código e comandos de shell executados no Work podem acessar a internet pública. Tá, o meu tá ativado. Vou deixar ativado aqui. Redefinir ChatGPT Work, não precisa. Links compartilhados. Essas opções aqui, ó, não precisa de se preocupar com isso aqui. Próximo passo aqui, ó, navegador na nuvem. Tá? Permissões padrão. Escolha se o ChatGPT pede aprovação antes de abrir sites. Você pode, né, eu vou deixar aqui aprovar automaticamente, porque como que funciona? Sempre que o ChatGPT ele for acessar um site através do navegador na nuvem que ele tem, que eu vou mostrar isso mais à frente, ele pode sempre te pedir permissão, ou então ele pode, né, deixar aqui a aprovação automática e ele vai entender se ele faz ou não de forma automática. Permissões do site, pode deixar do jeito que está isso aqui. Próximo passo, armazenamento, tá? Você tem aqui como se fosse uma memória do ChatGPT, e aí você pode ver, quando você vai inserindo arquivos nele, vai ficando por aqui, pode deixar isso do jeito que está. Proteções, reduzir conteúdo sensível. Adicione proteções extras para tópicos sensíveis e limites certos de tipos de conteúdo no ChatGPT, né? Você é como se fosse aí um filtro de conteúdo ali mais sensível, né, mais 18, etc. Eu particularmente deixo isso aqui desativado. Segurança e login, isso aqui é interessante porque você pode estar adicionando aqui uma autenticação de 2 fatores no seu ChatGPT, como eu também uso. Eu uso aquele aplicativo do Google, onde que você conecta o aplicativo do Google e ele gera um código que ele muda a cada 15 segundos, e aí sempre que eu vou acessar o ChatGPT, que eu tenho que logar ele, eu tenho que usar esse código. Então isso evita aí que outra pessoa entre na minha conta. Próximo passo, controles parentais, tá? Isso aqui, se você, né, se o seu filho, né, usa aí o ChatGPT, você pode adicionar aí um membro da família, no caso você, para poder ter noção do que está fazendo aí no seu ChatGPT. Contato confiável, também isso aqui é interessante, tá? Olha que interessante, ó. Isso aqui é muito legal. Ter um contato de confiança pode facilitar receber a ajuda de alguém que você conhece bem. Por exemplo, ó, no futuro, se você falar sobre suicídio com o ChatGPT de uma forma que indique uma preocupação grave com sua segurança, poderemos notificar automaticamente seu contato de confiança para que ele veja como você está. Então, olha que interessante, né? Muita gente usa o ChatGPT como terapeuta. Eu mesmo faço isso, né? Converso com o ChatGPT como se fosse meu terapeuta. Então, tem pessoas que falam, querem ali, infelizmente, cometer tal ato, e aí o ChatGPT ele pode acionar alguém da sua família para poder, ou então um contato de confiança, para poder falar, ó, que você está tendo esse tipo de conversa, e pode ser um alerta para poder evitar qualquer coisa. Conta, tá? São opções aqui onde você pode mudar o seu nome de usuário, o seu e-mail. Você também pode excluir a sua conta aqui. Tem o perfil de consultor de GPT, que eu vou mostrar mais à frente como que isso aqui funciona, tá? Você pode criar seus próprios GPTs, que são como se fossem agentes dentro do ChatGPT. E, por último, teclado, tá? Onde eu tenho aqui alguns atalhos. Aqui você pode ver como que são esses atalhos e tal. Aí, resumidamente, vemos tudo o que era importante na parte de configurações do nosso ChatGPT. Após você configurar isso aqui tudo, dar uma olhada, agora sim podemos iniciar, né, o nosso uso do ChatGPT. Então vamos começar aí pelo início, tá? Começando pelo lado direito, pelo lado esquerdo aqui, ó, da minha tela, onde que tem essas opções, ó, ChatGPT Plus, e tenho aqui, ó, novo chat, biblioteca. Vou apresentar para vocês aqui o que significa cada coisinha dessas que tem aqui na lateral. Então, começando aqui em cima, temos a opção aqui de novo chat. Sempre que eu clicar aqui, eu vou abrir um novo chat. Então, por exemplo, se eu pego aqui os meus chats anteriores, por exemplo, esse chat aqui, ó, e eu tô aqui conversando com ele, etc. Aí eu quero criar um novo chat, eu venho aqui em novo chat e eu vou começar uma conversa do zero. Quando eu venho aqui em novo chat, tá, eu tenho algumas opções de coisas que eu posso fazer, porém eu vou mostrar isso aqui mais à frente. Vamos para a próxima opção, que é a biblioteca. Basicamente, a biblioteca, ela vai ter tudo que todas as imagens que você criou com o seu ChatGPT e também todos os arquivos que você
inseriu no seu ChatGPT. Como, por exemplo, eu tenho aqui alguns PDFs que eu inseri no ChatGPT. Eu tenho imagens que eu criei com o ChatGPT, como, por exemplo, essa imagem aqui. Posso fechar, ó, essas imagens aqui que eu criei com o ChatGPT. Tá, ó, tudo que eu criei, algumas eu inseri no ChatGPT. Estava fazendo aqui alguns testes de como fazer modelo usando fotos para poder divulgar produtos. Então, nessa biblioteca aqui, eu posso encontrar todas as imagens que eu criei com o ChatGPT e que eu inseri. Então, por exemplo, eu criei algumas thumbnails usando o ChatGPT, elas ficaram bem bacanas, gostei bastante. E isso vai ficar tudo aqui armazenado na sua biblioteca. Próximo passo, agendados. O que que isso aqui significa? Tá? Basicamente, eu posso criar como se fosse uma agenda mesmo no ChatGPT, onde que eu posso pedir para que o ChatGPT todos os dias ele me envie algo. Por exemplo, vamos supor que todos os dias às 7 horas da manhã eu quero que o ChatGPT me envie um resumo de como que vai ser o clima durante o dia aqui em São Paulo. Então, por exemplo, eu posso vir aqui para ele e falar assim: quero que todos os dias às 7 horas da manhã me envie um resumo de como será o clima em São Paulo, para que eu me prepare para sair e saiba quais roupas eu vou usar, se eu vou ter que ir de blusa de frio, etc. Eu escrevi aqui para ele, enviei esse prompt e agora ele vai pensar um pouquinho e ele vai criar para mim como se fosse um lembrete para todos os dias me enviar uma mensagem me dizendo, né, como que vai ser o clima em São Paulo, se eu tenho que levar blusa, se eu tenho que levar guarda-chuva e etc. Então, só esperar um pouquinho, ele vai carregar e logo ele vai criar a nossa tarefa, tá? O nosso lembrete. Isso aqui é bem interessante, tá? Como se fosse quase um despertador. Muito bem, ele acabou de fazer para a gente aqui o nosso lembrete. Ele falou: pronto, todos os dias às 7 da manhã você receberá a previsão de São Paulo com mínima, máxima e sensação térmica, chance e horário provável de chuva, umidade, etc. Ou seja, será que leva o casaco ou não? Aí aqui ó, eu posso ver, ó, diariamente às 7 da manhã vai me enviar o clima de São Paulo. E aí quando eu volto aqui novamente na opção de agendados, eu já vou ver que essa opção aqui, ó, que eu acabei de criar, está aqui. Aí eu posso vir aqui, ó, em editar ela, tá? É o prompt que eu posso mudar, eu posso falar assim: eu quero que repita diariamente, somente nos dias úteis. Então posso mudar como que vai se repetir a frequência dessa mensagem, a frequência que eu posso selecionar, ó, diária, semanal, mensal. O horário, eu posso mudar o horário que eu vou receber essa mensagem. Fim da repetição, eu posso colocar aqui uma data e a próxima execução, tá? Já está aqui predefinida. Também, se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, e pausar esse lembrete para que ele não aconteça mais, ou então simplesmente excluir ele e aí eu não vou ter mais esse lembrete. E eu posso usar também para diversas coisas, como por exemplo, de exemplo aqui, ó: analise meus e-mails e me avise se algo precisar da minha atenção. Né? Como eu tenho a opção de conectar o meu Gmail ao ChatGPT e ele tem acesso aos meus e-mails, tá? Agora, passando para a próxima parte, a gente vem aqui em plugins. Plugins são basicamente as ferramentas externas que o ChatGPT pode se conectar, tá? Como por exemplo, eu já tenho aqui algumas instaladas, mas você pode se conectar com o Canva, com mais o que é interessante aqui, com o Notion, o ClickUp, o Asana, né? São ferramentas de organização de tarefas. Pode conectar com o Figma e assim você pode usar o ChatGPT para acessar essas ferramentas. O que eu acho mais interessante de todas é você conectar o seu ChatGPT com o Google Drive. O meu já está conectado. Porém, né, se eu clicar aqui nos 3 pontinhos, eu venho aqui em gerenciar e aí tá vendo aqui que ele está conectado e o que ele pode fazer dentro do meu chat, do meu Google Drive, tá? Ele pode acessar os docs, drives, os Google Sheets, são as planilhas. E aqui em permissões, quando eu clico aqui, ó, o que está aqui basicamente? É o que o ChatGPT ele pode fazer dentro do meu Drive. Então, por exemplo, como que é? Vamos supor que eu estou fazendo um arquivo aqui, exemplo real. Eu montei um produto onde que o entregável dele seria no Drive. Então, eu tinha que criar várias pastas dentro do meu Drive e eu tinha que inserir os arquivos dentro de cada pasta. Então, eu fui criando os arquivos pelo ChatGPT, eu dei acesso, eu dei autorização
para que o ChatGPT criasse as pastas automaticamente dentro do meu Drive e também fizesse o upload automaticamente dos arquivos que ele criou dentro do meu Drive, sem eu ter que fazer isso manualmente. Então eu defino esse acesso aqui. Então, por exemplo, ó, eu poderia deixar a opção perguntar sempre, então sempre que o ChatGPT fosse fazer alguma ação dentro do meu Drive, ele vai me perguntar se ele pode ou não fazer. Eu deixei aqui em permitir todas as ações, então basicamente ele pode fazer o que ele quiser dentro do meu Drive. Isso pode ser um pouco perigoso, talvez, né? Você pode deixar uma opção aqui de ações de baixo risco, porém eu confio no ChatGPT. Voltando aqui, você pode basicamente instalar, conectar qualquer um desses aqui no seu ChatGPT. Se você já achar que está muito complicado de achar um site específico, você pode vir aqui em cima e pesquisar o nome dele, por exemplo, Gmail. Vou fazer isso aqui em tempo real. Vou conectar o meu Gmail ao meu ChatGPT. Clico aqui no maisinho, cliquei no maisinho, vai falar o que vai acontecer. Eu vou clicar aqui em continuar em Gmail, tá? Ó, mudou aqui. Eu fui aqui para onde eu vou escolher qual que é o meu Gmail que eu quero conectar. Vou colocar o meu Gmail, tá? Aí eu vou fazer o login nele, continuar. Aqui eu vou dizer o que a OpenAI, no caso o ChatGPT, pode acessar. Ver suas configurações e mensagens de e-mail, né? E ler, escrever e enviar e-mails da sua conta do Google, do Gmail. Então eu vou selecionar tudo aqui, tá? E vou clicar em continuar. Pronto, ó, ele se conectou ao meu Gmail. Então agora, com o meu Gmail conectado, eu posso criar até um lembrete aqui em agendados e pedir para que todos os dias o ChatGPT acesse o meu Gmail e me dê um resumo dos e-mails que eu recebi no dia anterior ou então que eu recebi ao longo do dia. Agora o próximo passo é vir aqui nesses 3 pontinhos no mais e vou clicar e vai aparecer aqui 3 opções: imagens, GPTs e sites. Vamos começar pelo imagens. Dei um clique e carregou aqui, né? Nessa parte de imagens eu tenho aqui as imagens que eu gerei com o ChatGPT, tá? Como se fosse a minha biblioteca. E eu tenho aqui alguns, como se fossem filtros, presets já aqui prontos de coisas que eu posso criar. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer uma imagem nesse estilo, deixa eu pensar um estilo interessante, esse estilo aqui, ó, rabisco. Clico aqui, ele vai falar aqui, ó, desenhe de novo como um rabisco, desenhe de novo como um rabisco desajeitado. Então eu posso vir aqui no meu ChatGPT, escolher, tá, uma foto minha, né, ou então eu posso vir aqui, ó, deixa eu clicar de novo, em recentes, que são imagens que eu inseri recentemente. Porém, vamos pegar essa foto aqui que eu inseri, vou clicar nela. E aí, podem perceber que abriu uma nova conversa no ChatGPT, onde tem uma foto. Essa aqui é uma modelo de IA que eu criei, não é uma pessoa real. Deixa eu fechar. E aqui tem esse prompt pré-pronto, né? Como se fosse um preset que já estava pronto no ChatGPT. Eu apenas cliquei nele, selecionei a foto e agora ele vai criar para mim, tá, essa foto aqui, porém nesse novo estilo. Muito bem, acabou de gerar aqui a imagem pra gente. Olha como que ficou. Basicamente era para poder recriar essa imagem aqui de um jeito rabiscado e desajeitado. Olha como que ficou. Voltando para lá em imagens, tá? Eu tenho aqui essas opções aqui, como vocês viram, que a gente pode usar para poder, já são prontas, a gente pode usar para poder criar. E aqui eu posso descrever aqui uma imagem nova que eu quero criar. Posso criar imagem tanto nessa opção aqui de imagens, como também eu posso abrir um novo chat e vir aqui e basicamente selecionar a opção aqui, ó, de criar imagem. Ou então eu posso simplesmente falar que eu quero criar uma imagem. Tem várias formas de você criar uma imagem com o ChatGPT, tá? Eu vou me aprofundar nisso aqui um pouco mais, tá? Vamos falar sobre como que eu crio uma imagem interessante, tá? Você pode basicamente vir descrever que é algo que você quer. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo de algo que eu quero criar, para poder ficar mais fácil aqui. Melhor, ó, quero criar um mockup de um MacBook e na tela dele está escrito toque em saiba mais. Eu posso fazer, né, prompt simples assim como esse, como eu enviei aqui, e aí eu vou ter imagens mais simples, tá? Vou esperar gerar aqui. Ou também eu posso fazer coisas mais aprofundadas, como por exemplo, vamos supor que eu quero criar uma capa para justamente esse vídeo aqui que eu estou gravando, tá? Como que eu posso fazer isso? Enquanto tá tirando essa imagem aqui, eu vou mostrar para vocês qual que é o meu processo de criação de imagem. Eu posso vir aqui simplesmente no YouTube, tá? Eu vou abrir uma nova aba
clicar em YouTube, eu vou procurar por referências, tá? Por quê? Quando nós criamos algo, você tem duas formas de criar qualquer coisa. Criar do zero ou criar a partir de referência. Criando a partir de referência é sempre melhor do que criar do zero. Então, por exemplo, tem um canal que eu achei interessante aqui, que eu gostei muito das thumbnails dele. É alguma coisa Canva. Deixa eu escrever Canva aqui que vai aparecer esse canal. Esse canal aqui, ó, do Darlan. Eu gostei muito das thumbnails dele. E eu quero seguir um estilo semelhante. O que eu posso fazer? Posso vir aqui, tá? Eu posso acessar esse vídeo dele. Tua arte. Dobrar o teu time de venda. Vou pegar aqui, ó, o nome do vídeo, venho no Google, coloco o nome do vídeo, venho aqui em imagens e vai aparecer a thumbnail dele aqui com uma qualidade melhor. Eu poderia vir aqui, tirar um print, porém vai ficar ruim. Mas eu venho aqui, baixo essa thumbnail, tá? Vou clicar aqui em só copiar a imagem mesmo. Eu posso baixar também, tanto faz. Daí eu venho aqui no meu ChatGPT novamente. Enquanto está criando essa imagem, eu vou vir aqui em novo chat, vou colar essa imagem que a gente acabou de pegar de referência, vou pegar também uma foto minha, vou clicar aqui no maisinho, clicar aqui em adicionar fotos e arquivos, venho aqui aonde que tem as minhas fotos, beleza, cadê as minhas fotos? Escolho uma foto minha, deixa eu ver essa foto, não ficou legal, deixa eu ver essa, não, pega uma outra foto minha, vou selecionar essa foto aqui, aí eu vou clicar em fazer upload, ela vai carregar aqui. Agora eu vou falar pelo seguinte, tá? Já vou usar aqui um modo interessante que é o modo de voz. Em vez de digitar as coisas, eu venho nesse microfone que tem aqui, vou clicar nele e aí eu vou falar o que eu quero. Vou permitir, allow. Eu quero criar uma thumbnail para o meu vídeo no YouTube, onde eu falo sobre curso grátis de ChatGPT 2026. É basicamente um vídeo onde eu estou ensinando a como usar o ChatGPT do zero. Na imagem 1 em anexo, eu coloquei uma referência de imagem que eu quero usar, de thumbnail que eu quero usar. Pode usar ele como referência, porém não use as mesmas cores e não use as mesmas fontes para não ficar igual. Eu quero que use apenas como base, como referência. Na imagem 2 em anexo tem uma foto minha. Eu quero que você utilize essa minha foto. Ok. Falei que o que eu quero, né? Eu descrevi, eu dei contexto de como eu quero essa minha imagem. Então agora eu vou colocar apenas algo a mais aqui, que é o seguinte. Título da thumbnail. Curso grátis de ChatGPT 2026 e vou colocar também o formato 16:9, basicamente é o formato de imagem do YouTube e vou enviar para ele. Enquanto isso, vamos voltar e ver aqui como que ficou a nossa imagem do mockup. Olha aqui, ó, eu pedi aqui um prompt bem simples. Quero criar um mockup de um MacBook. Na tela dele está escrito toque saiba mais. Então criou aqui justamente o que eu pedi, tá? Então, basicamente um prompt onde que eu criei algo do zero. E agora vamos ver aqui a diferença criando, cadê? Não é essa aqui não. Criando algo com base em uma referência. Muito bem, acabou de gerar pra gente aqui a nossa imagem, gastou 1 minuto e olha como que ficou essa thumbnail. Tá aí, gostei, entendeu? Então, essa é a diferença quando você vai criar uma imagem usando ali, criando do zero, como eu fiz, cadê? Como eu fiz aqui, onde eu basicamente escrevi um prompt bem simples e não dei nenhuma referência. E vemos a diferença aqui, quando eu dei uma referência, inseri a minha foto e descrevi o contexto do que eu quero, do que eu queria. Então olha como que ficou o resultado da nossa imagem. E veja que ele não criou somente, né, não somente botou a minha foto, como também colocou aqui de fundo algumas coisas, ficou muito bom. Agora, continuando, tá? Vamos para a opção de GPTs. O que significa a opção de GPTs? Basicamente, você pode criar agentes dentro do ChatGPT, que vão funcionar somente dentro do ChatGPT. A gente fala que é agente, porém agente ele é um termo mais relacionado a algo que ele consegue executar as coisas sozinho. E os GPTs que tem dentro do ChatGPT, ele não consegue executar as coisas sozinho. Ele é basicamente um chat que é personalizado, um chat que ele é especialista em um assunto que você vai definir, que você vai configurar nele. Tá? Então, quando você entra em GPTs aqui no cantinho, você cai nessa tela, aonde que você vai encontrar GPTs que outras pessoas criaram, tá? E você pode criar os seus próprios GPTs vindo aqui, ó. Você pode vir aqui em Meu GPTs, você vai ver os GPTs que você já criou.
né? No meu caso, eu já criei alguns, eu tenho aqui bastantes GPTs, consigo ver, né, o tanto de vezes que foi usado, como por exemplo esse aqui, ele já tem mais de 1000 chats, tem outros aqui que tem 10 chats, 40 chats, um chat, e eu posso vir nessa opção aqui de criar um GPT, onde que eu vou criar o meu próprio GPT. Clico aqui, vou cair nessa interface, aonde que eu posso vir por aqui em criar, e aí eu vou criar o meu GPT pelo próprio chat. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e descrever: eu quero criar um GPT que ele vai agir como se fosse o meu professor de inglês e etc. É uma forma de criar, porém eu recomendo mais você vir por aqui, ó, nessa opção aqui, onde você vai configurar coisa por coisa, etapa por etapa. Então, primeiro, você vai nesse maisinho aqui, carregar uma foto que você quer utilizar no seu GPT. Então, eu posso pegar uma foto aleatória que eu tenho aqui no meu computador. Deixa eu ver essa foto aqui, toda da minha IA. Posso fazer o upload dela, tá? Ela vai carregar aqui, vocês podem ver, carregou. Posso dar o nome do meu GPT, pode ser, por exemplo, Teacher Paula. Aqui uma descrição sobre o que ele faz, né? Sobre o que ela faz, por exemplo, professora de inglês especialista em ensinar brasileiros. Pronto. E aqui as instruções, que é a parte mais importante. Aqui vai ser onde eu vou inserir o que é que o meu GPT faz, né? Como que ele se comporta, o que ele deve evitar fazer. Então, basicamente, eu vou pegar um modelo de prompt que eu tenho aqui, que eu utilizo. Esse aqui é um modelo de prompt que eu utilizo para poder criar os meus GPTs. Ele está em espanhol, mas eu vou explicar aqui rapidinho para vocês. Basicamente, ó, nesse modelo aqui de prompt que eu insiro nessa parte aqui, ó, posso clicar aqui para poder ampliar também. Eu tenho aqui parte de autenticação, que é basicamente como se fosse uma senha que eu vou inserir no meu GPT. Eu tenho a identidade, né? Quem que é meu chat GPT? Por exemplo, esse aqui, ó, é Felipe dos Funis. Ele é um estrategista especializado na criação de funis de produtos digitais. Então, o foco dele é transformar uma ou mais ofertas em um funil que aumenta o ticket médio e tem recorrência, aumenta a conversão e também respeita que ele vai de acordo com o meu cliente. O objetivo dele, né, o que ele tem que fazer? Tá? O objetivo dele é estruturar um funil de vendas online, né, inteligente, baseado nas informações que o usuário vai inserir nele, né, através dos arquivos de referência. E por aí vai, né? Eu tenho qual que é a mecânica, como que ele vai funcionar, então é bem detalhado. Eu vou deixar também o link desse prompt base aqui para você usar de exemplo, caso você queira criar os seus GPTs, tá? Vou deixar no link da descrição. Aí basicamente eu pego esse prompt aqui, essa instrução, venho no chat GPT, colo aqui e aí eu posso adaptar isso aqui, né? Posso adaptar esse exemplo aqui desse modelo, esse template que eu tenho aqui de acordo com o chat GPT que eu quero criar. Eu posso basicamente vir aqui, selecionar isso aqui. Eu vou abrir um novo chat GPT aqui e falar para ele o seguinte aqui, ó. Quero criar... Não, melhor, eu posso vir aqui no próprio GPT que eu tô aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Posso vir aqui em criar e eu posso mandar esse exemplo para ele aqui, né, que eu copiei para vocês e falar para ele o seguinte, ó. Quero criar uma professora de inglês especialista em ensinar brasileiros a falar inglês. Use como base o prompt acima e adapte ele de acordo com o objetivo que eu acabei de descrever e envio para ele esse comando aqui. Então, basicamente, com base nesse prompt que eu enviei, ele vai criar um novo prompt, né, falando que ele quer que eu quero, né, uma professora de inglês, e ele vai criar aqui pra gente. É só esperar que ele tá aqui, ó, atualizando o GPT. Aí se eu venho aqui em configurar, você vai ver que ele vai atualizar essas opções aqui, tá? Então é só esperar ele terminar de pensar. Pronto, ele acabou de pensar. E aí quando eu venho aqui, ó, em configurar, veja que ele já mudou aqui para mim as configurações, ó. Tá tudo em espanhol também, porém, ó, ele especificou bem mais, ó. É uma professora de inglês especializada em ensinar brasileiros a falar inglês com seguridade, com segurança, né, naturalidade e utilidade prática. Então, basicamente, ele escreveu tudo aqui que ele precisa. Aí eu vou fechar aqui. Eu posso ver que ele preencheu algumas outras coisas aqui, ó.
essas opções aqui de quebra-gelo. O que que são esses quebra-gelos? São basicamente essas frases que aparecem aqui, ó, tá? Essas frases aqui, aonde que tem já frases pré-prontas para mim começar, para mim poder iniciar a conversa com ele. Então, por exemplo, quero destravar meu inglês para viagens, aí, etc. Vindo aqui em conhecimento, essa é uma parte interessante. O conhecimento é onde eu posso inserir arquivos no meu chat GPT, no meu GPT. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui o arquivo de uma aula que eu assisti, ou então de uma aula que eu fiz. Vamos supor que eu dei uma aula sobre o chat GPT mesmo. Essa aula aqui, eu posso pegar a transcrição dessa aula aqui, né, botar em um arquivo ali doc, um PDF, e eu posso inserir a transcrição dessa aula nessa opção aqui, ó, de carregar arquivos. E aí, o meu ChatGPT sempre vai ter acesso a essa base de conhecimento, que é essa transcrição dessa aula aqui. E assim que sempre que ele for responder alguma coisa, que o usuário me perguntar alguma coisa sobre o ChatGPT, ele vai consultar essa base de arquivos, esse arquivo que eu acabei de inserir, e ele vai responder com base nesse arquivo, tá? Outra opção aqui é o modelo recomendado. Basicamente, qual que é o modelo que o criador do GPT recomenda que a pessoa vai utilizar. Eu gosto de deixar aqui nenhum modelo recomendado. E aqui a opção de recursos. Busca na web, basicamente o GPT ele vai poder pesquisar na internet. Geração de imagem, o GPT também vai poder criar imagens. E intérprete de código. Isso aqui é interessante porque caso você queira inserir um documento, uma planilha, um PDF dentro do seu GPT, na conversa dele, você tem que ter essa opção aqui ativada. Ações, isso aqui não é importante. Então, com todas as configurações aqui, eu tenho o meu GPT pronto. Foto, nome, descrição, as instruções dele, os quebra-gelos. No lado direito, eu tenho aqui uma pré-visualização de como que fica esse meu GPT. E para eu poder criar ele, eu posso sim basicamente essa opção aqui de criar no canto direito superior. Clico em criar e aí ó, posso selecionar como que esse GPT vai ser liberado. Apenas eu vou poder ter acesso, ou então qualquer pessoa que tiver o link, aí eu posso divulgar esse link para outras pessoas acessarem o meu GPT. E loja GPT, que é basicamente o meu GPT vai aparecer no explorar que eu mostrei anteriormente. Tá? Feito isso, eu clico aqui em salvar e o meu GPT ele vai ficar pronto em poucos segundos. Ok, tá pronto o meu GPT. Tenho aqui o link dele, posso copiar esse link e posso vir aqui em ver GPT. Feito isso, ó, vou fechar aqui, estou dentro do meu GPT que eu acabei de criar. Né? Vindo aqui na parte superior à esquerda, onde está o nome do meu GPT, eu tenho algumas opções, como por exemplo, criar um novo chat dentro do meu GPT. Tem a opção aqui de sobre, onde eu posso ver, né, informações do meu GPT aqui, a descrição dele, o que ele faz, o criador dele. Voltando, eu tenho aqui a opção de editar GPT, onde que eu posso clicar para poder editar o nome dele, editar aqui a foto, mudar as instruções, caso ele fez algo de errado. Deixa eu voltar. Posso vir aqui novamente, clicar em fixar GPT, que aí quando eu clico nessa opção de fixar, observa essa barrinha lateral aqui onde tem alguns GPTs. Quando eu clico em fixar, olha onde que ele vai aparecer, tá? Ele vai aparecer bem nesse cantinho aqui, ó. Acabou de aparecer, ó. Aí eu posso vir aqui e desafixar. Tirei. Venho aqui em copiar link. É onde eu copio esse link e eu posso enviar para um amigo, ou então eu posso criar um GPT e posso vender ele e disponibilizar esse link. Enviar feedback, né, seria basicamente uma avaliação do meu GPT. Revisar GPT, que é também deixar ali uma avaliação dele. E eu posso também denunciar esse GPT se eu entender que ele está indo contra as regras, as políticas e etc. Ou então, se eu quiser simplesmente excluir esse GPT, eu venho aqui em editar GPT e aqui, nesses 3 pontinhos, eu venho aqui, posso clicar em excluir o meu GPT, posso também duplicar ele, posso ver aqui as versões, se eu fizer uma alteração nele, né, alterei alguma coisa que eu não queria, eu posso reverter. Eu vou excluir, porque eu não quero esse GPT aqui. Isso, pronto, eu acho que excluiu o GPT. Então agora, né, vamos em mais opções, em mais GPTs e sites. Vamos clicar em sites, olha que interessante. Eu posso criar sites dentro do meu chat GPT. Eu já criei alguns sites aqui, como por exemplo esse aqui, que eu vou clicar nele para mostrar para vocês. E olha o site que eu criei em poucos minutos. Tá, de verdade, eu gastei, sei lá, 10 minutos. Eu não, né? O GPT, porque o chat GPT, porque ele fez sozinho. Então, basicamente, eu pedi para ele criar um site. Eu vou te mostrar para você, inclusive, qual o prompt que eu utilizei, tá? É esse prompt aqui, ó. Eu enviei para ele esse prompt aqui, ó. Crie um site explicando a diferença
entre o modo chat e o modo work. Use tópicos para facilitar, exemplos, imagens que ilustrem cada dobra. Use o design system do logo do ChatGPT, cores, fontes e coloque animações em cada dobra com fade. Com esse simples prompt aqui e com 7 minutos ele gerou esse site aqui. Bora ver? Olha que interessante, olha. Ele gerou toda a copy, que é o conteúdo que tem dentro do site. Gerou as animações, ele gerou as imagens também, tá? Tudo que foi feito aqui foi gerado com o GPT. E olha que ficou muito bom isso aqui, tá? Olha, tem alguns bugzinhos quando eu venho aqui no modo work, olha, bugou aqui, não apareceu mais nada. Porém, tá um site bem bonito que foi criado em 7 minutos. Olha que interessante. Então, vou mostrar para vocês agora como criar um site, tá? Nesse exemplo aqui, basicamente eu criei um site onde eu estava explicando a diferença do modo chat e do modo work. Porém, eu vou criar com vocês um site agora, eu vou clicar de novo, vou vir em sites e aí eu vou clicar aqui, ó, na opção de criar, tá? E ele tá aqui, ó, crie sites sobre. Eu vou criar um site para me poder entregar os prompts que eu estou mostrando aqui nessa aula para vocês. Então, eu vou falar para ele o seguinte, ó. Crie um site sobre para eu entregar os prompts que eu estou mostrando na aula. Basicamente, esse site, o que é interessante aqui? O que é importante aqui? Eu tenho que explicar qual que é o contexto e qual o resultado final que eu espero desse site. Então, eu vou explicar tudo que eu quero que tenha nesse site. Esse site deve conter os prompts, que eu vou. Muito bem, eu descrevi aqui, né, como que eu quero que seja esse meu site. Deve conter os prompts que eu vou mostrar no vídeo, eu vou inserir eles manualmente e a pessoa vai poder acessar esse site e copiar esse prompt. Eu quero que esses prompts fiquem em formato de galeria com o nome e a descrição dele. Fiz isso aqui, vou enviar. E ele vai começar a montar aqui o meu site. E olha que interessante quem está aqui, tá? O nosso mascotinho, tá? Olha ele bonitinho aqui, a nossa coruja. Muito bem, está começando a pensar aqui. Ele falou assim, ó, vou montar isso como uma biblioteca de prompts simples e gostosa de usar. Então ele vai começar a pensar e vai montar o nosso site. Sim? Muito bem, após 5 minutos pensando, ele me trouxe essas opções aqui para mim poder escolher, tá? Se eu quero qual a direção visual da galeria. Clean e minimalista, tá aqui o exemplo de como que poderia ser, interessante. Opção 2, tech escuro, esse que eu gostei mais. E opção 3, estúdio criativo. Esse aqui eu achei perfeito. Vou falar para ele aqui, ó, 3, mandei para ele. Ele vai construir para mim com base nessa 3, espero eu, porque ficou muito bonito isso aqui. Bom, ele está aqui produzindo o nosso site. Ele já fez aqui algumas coisas, começou a produzir aqui o nosso site. Você pode ver na parte direita aqui, ele tem um navegador na nuvem, que se eu clicar nele, ó, ele vai mostrar exatamente o que ele está vendo na tela, tá? Ele cria um navegador. Agora sumiu, né? Na hora que eu cliquei sumiu, mas ele tava aberto aqui, deixa eu fechar. E aí, ele aciona alguns agentes para poder ir criando isso e, olha, parece que ele finalizou. A versão no ar já inclui a identidade editorial escolhida. Vamos clicar aqui em abrir o site, vamos ver se vai abrir. Olha, ele pensou durante 8 minutos. Olha aqui o site, deixa eu clicar aqui em pré-visualizar. Tá, vou clicar aqui em abrir para abrir em uma outra aba. Carregou e olha aí o nosso site, olha, coisa linda. Olha as animações, olha isso aqui. Muito bom, cara, muito bom. Ele ainda colocou um buscador aqui, ó, os prompts da aula prontos para copiar. Encontre o prompt que você viu no vídeo, copie com um clique e use no ChatGPT. Eu posso buscar os prompts, tem aqui, ó, imagem, texto, produtividade, ele colocou até tags. Bem interessante, ó. Aí eu posso ver o prompt. Ele já colocou aqui uns prompts que eu nem sei de onde que ele tirou esses prompts aqui. Aí, ó, como usar os prompts, olha. Encontre, copie, personalize. Muito interessante. Eu posso clicar aqui em copiar, copiou o prompt. É excelente, porém, eu vou ver como que eu faço para editar e colocar os meus prompts aqui. Vamos voltar lá. Deixa eu fechar aqui. Ficou lindo, né? Particularmente. Ok, ó. Muito bem. Agora eu vou falar para ele o seguinte, ó. Como eu posso editar o site e colocar os prompts que eu quero mandar para ele aqui, que eu realmente não sei como. Basicamente eu posso inserir o prompt aqui no chat e ele vai editar o site para mim. Mas olha, gente, ficou muito bonito esse site aqui, de verdade, olha. Eu sou web designer, tá, galera? Eu trabalho com criação de site e eu achei muito, muito bom esse site aqui. A escolha das fontes, as cores, as animações, sombra, tudo muito bom. Ó, você tem duas formas. A prática me mandando os prompts para eu atualizar tudo
e quero mexer com as próprias mãos, editando a lista de conteúdo do site. Eu te mostro também o formato para não virar trilogia. Tenho aqui algumas opções, ó, mandar o prompt para mim. Então aqui, basicamente, ó, o que eu tenho que colocar nesse formato? Eu mando o prompt com o nome, a descrição e a categoria. O 2 eu posso eu mesmo mexer. Cara, eu vou achar que é muito mais fácil eu enviar para ele o prompt e ele edita lá para mim, tá bom? Então é assim que a gente cria sites com o ChatGPT, tá? De forma bem fácil, e eu comecei com apenas um prompt, ó. E aí escolhi depois o modelo e chegamos nesse resultado aqui que vocês estão vendo. E vocês vão ver esse site aqui quando acessarem ele pela descrição, tá bem? Próximo passo, ó. Nos 3 pontos, hoje a gente foi nas 3 opções: imagens, GPTs e sites. Próximo passo, fixada. O que é essa fixada aqui? É onde tem os GPTs que a gente criou aqui. Então, eu posso basicamente colocar os GPTs aqui. Próximo passo, projetos. Essa aqui é nova, tá? Como que funciona esses projetos aqui? Eu já tenho alguns. Basicamente, uma forma de você estar organizando as coisas que você faz no seu ChatGPT. Como você pode ver, eu tenho aqui várias pastinhas. Tenho aqui uma pastinha de Study English, Estudo Espanhol. Então, basicamente, eu clico aqui nesse projeto, né? Vou clicar nele aqui, ó. Deixa eu abrir ele. Deixa eu clicar de novo. Clicar aqui em configurações do projeto. Não, não é isso que eu queria acessar. Tá, vamos clicar aqui em mais e vou criar um projeto novo. Vamos supor que eu quero criar um projeto de teste. Memória padrão, eu vou deixar aqui, ó. Memória padrão, esse projeto pode acessar a memória de chats externos e vice-versa. Ou memória somente no projeto. Ou seja, esse projeto só pode acessar a própria memória. A memória dele fica oculta para os chats externos. Cara, eu vou deixar a memória padrão, criar projeto. E agora sim, caímos na interface que eu queria que mostrasse, que é essa aqui. Então, ó, basicamente eu posso vir aqui, tá, nos 3 pontinhos, eu posso configurar meu projeto, eu posso mudar o nome dele, posso inserir aqui instruções, memória, acesso à galeria. Então eu vou mostrar para vocês um projeto pronto que eu já tenho. Esse aqui no caso, ó, dos estúdios Study English. Vou clicar aqui, ó, isso, agora sim tá na parte que eu queria. Eu venho aqui nas configurações e vocês podem ver, ó, que eu tenho aqui instruções. Eu vou aumentar aqui, ó. Então basicamente eu inseri uma instrução que é como se fosse um prompt mesmo dizendo o que esse projeto serve. Então aqui, ó, nas instruções, ó, defina o contexto e personalize com o ChatGPT como o ChatGPT responde neste projeto. Então aqui, ó, atuar como professor de inglês experiente, especializado em ensinar inglês para Matheus, um brasileiro. Aí pus aqui mais informações e etc. Então, ou seja, em um projeto eu vou inserir aqui qual que é as instruções, o contexto, a memória aqui, eu vou deixar padrão. E aí, sempre que eu criar um novo chat aqui, ó, eu venho aqui, vou iniciar um novo chat, ó, chat de teste. Esse chat que eu criar aqui, ele vai ter acesso diretamente à memória desse projeto. Então, por exemplo, ó, eu vou perguntar para ele aqui, ó, qual a função desse chat? Ele vai acessar para a gente as instruções que está lá no projeto. Ele está pensando e logo ele vai responder. Ó, esse chat funciona como seu professor particular de inglês, que é justamente o que eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei nessa opção aqui. Então, ou seja, você pode ter aqui organizado por partes, tipo, eu quero um chat somente para estudos de inglês, estudo de espanhol, para poder fazer, por exemplo, aqui, ó, YouTube. Esse chat aqui, eu tenho somente coisas do YouTube. Eu pus aqui umas configurações nele, ó, projeto do canal, o que o canal serve, nome do canal. Então, sempre que eu crio alguma coisa sobre o canal, eu crio nesse projeto aqui, porque ele já vai ter o contexto. Então isso aqui é muito bom para você organizar as coisas que você faz e que eles fiquem de fato organizados e já tem ali um contexto. Então é bem simples de usar essa opção aqui de projetos. Fechei aqui e agora viemos nos chats, tá? Os chats aqui, basicamente, eles são todas as conversas que você teve com o seu chat GPT. Então, por exemplo, eu posso acessar qualquer uma aqui. Sei lá, esse aqui, por exemplo, ó, caixinha de perguntas. Eu posso ver aqui os chats que eu fiz anteriormente. Tem uma coisa que é muito importante aqui, que ajuda muito na organização dos chats, que é você vir aqui nesses 3 pontinhos, tá? Por exemplo, eu estou nesse chat aqui. Eu venho nesses 3 pontinhos e eu posso vir aqui em, cadê? Renomear. Esse renomear, eu vou mudar o nome do meu chat. Por quê? Porque quando eu crio um chat novo, ele fica com esses nomes tipo esse aqui, ó. Site, galeria de prompts, new chat, Clime Roupa SP. E esses chats aqui, você pode pesquisar eles posteriormente. Então eu posso vir aqui nessa opção dessa lupa que tem aqui em cima no buscar
e eu posso pesquisar por um chat, como por exemplo, eu posso escrever aqui, ó, caixinha, e vai aparecer o chat que está com o nome de caixinha de perguntas. Então isso aqui para organização é muito bom, porque às vezes você tem aqui diversos chats como eu, né? No início você vai ter pouquinhos, mas depois de um tempo, né, eu uso o ChatGPT há mais de 3 anos, você vai ter aqui centenas de chats. E então se você tem que procurar um chat que você usou há um mês atrás, se você não tem o nome dele aqui fácil, vai ser difícil você encontrar esse chat, tá? Por mais que você possa vir aqui na lupa e pesquisar por palavras-chave, que aí vai aparecer tanto, por exemplo, vai aparecer tanto o nome do chat, como também as conversas que você teve dentro do chat. Porém, vai ficar muito mais complicado essa busca, tá? Por mais que você possa vir aqui filtrar por exemplo, aqui está em tudo, mas eu posso vir aqui só em conversa. Então vai aparecer aqui sempre as conversas, ou então filtrar somente por imagens, tá? Imagens que tem esse nome, documentos, né, que tenham esse nome, nenhum documento tem o nome de imagem, e projetos, também não tem nenhum projeto com esse nome. Mas assim, quando você tem a sua conversa renomeada, como essas que eu tenho aqui, ó, site criado no modo Word, site criado no modo chat, caixinha de perguntas, diagrama, carrossel, viagem, fica muito mais fácil de localizar esse chat posteriormente. Então, para organização, isso aqui é muito importante, vai te ajudar muito a você ter um chat GPT muito mais organizado, tá? Então, agora a gente aprendeu aqui tudo que tem nessa opção aqui da direita. Na verdade, também temos aqui a opção de perfil, né? Onde a gente veio nessa primeira opção aqui de configurações, que a gente já conhece, mas temos aqui outras opções, né? Como, por exemplo, perfil. Quando eu clico aqui, eu posso mudar o meu nome de exibição e o meu nome de usuário e também a minha foto, que aparece aqui, ó. Tá vendo? Que aparece aqui, eu posso mudar essas opções aqui, ó. Também tem a opção aqui de personalização, que é basicamente essa opção aqui, que você pode acessar por aqui, vem aqui, é a mesma coisa, onde você vai definir ali as coisas do seu ChatGPT, quem que ele é, o seu mascote, por aí vai. Também temos aqui a opção de ajuda, que seria aqui basicamente uma central de ajuda do ChatGPT. Temos aqui como baixar aplicativos, olha, ele vai abrir para você em outra aba, onde você pode baixar o aplicativo do ChatGPT no seu computador, também interessante. Porém, esse aqui eu gosto de usar o de navegador para uso geral. Temos aqui também atalhos de teclado, isso aqui você pode ver com calma. Tem os termos de uso e por aí vai. Aqui em sair é onde eu vou sair da minha conta. E temos aqui uma opção subir de plano, tá? E tem também essa opção aqui onde eu posso logar com uma outra conta minha. Mas ó, opção subir de plano. Quando eu venho aqui, vai aparecer para mim quais que são os planos que tem no ChatGPT, tá? Atualmente a gente tem esses 3 tipos de plano aqui, tá? Que são o plano Go, quer dizer, tem o plano gratuito, ele não aparece aqui porque eu já assino esse plano Plus aqui, porém tem o plano gratuito que você pode usar o ChatGPT com algumas limitações de uso. Tem o Go, que é uma versão mais leve, mais barata do ChatGPT, tem o Plus e tem o Pro. Se você fosse assinar, né, fosse cogitar em assinar, o plano Plus é o mais interessante, porque ele é um plano ali que está no meio termo, está na média, custa $20. Se você assinar pelo seu celular, você vai pagar ali, né, pelo aplicativo, você baixa o aplicativo do ChatGPT no seu celular, você vai pagar R$ 99,90 por mês, menos de R$ 100. Se você assinar por aqui, eu acho que vai dar um pouquinho mais, porque vai fazer a conta aqui com o dólar, né? O dólar tá 5 e pouco, então vai sair mais de R$ 100, mas vai ficar quase no mesmo. Então, caso você fosse assinar, né, para ter todas essas funções que eu mostrei aqui, você pode considerar assinar o plano Plus, porém, espera até o final desse vídeo, tá? Não assina ainda se você está pensando, espera até o final desse vídeo que eu vou mostrar ainda algumas configurações do ChatGPT, algumas opções dele, que é interessante. E aí, quando chegar no final do vídeo, você vê se vale a pena ou não assinar a assinatura do ChatGPT. Eu, particularmente, como eu uso o ChatGPT como uma ferramenta de trabalho, e eu uso ele há muito tempo, eu comecei a assinar ele em 2023. Para mim, ele é uma ferramenta de trabalho indispensável, que eu uso assim para muita coisa. Eu uso ele para poder criar sites, eu uso ele para gerar imagens, como você viu, por exemplo, a imagem da thumbnail que eu gerei com ele, que vai ser inclusive a thumbnail desse vídeo aqui.
Eu uso ele também para poder fazer pesquisa, para poder, cara, fazer diversas coisas, para poder tirar dúvida. Se, por exemplo, eu vou viajar no mês que vem, eu uso ele para poder tirar diversas dúvidas, para fazer pesquisas, coisas mais complexas. Então, o ChatGPT para mim, ele é assim, fundamental, ele é uma ferramenta de trabalho que eu uso ele para ganhar dinheiro, que inclusive é um dos próximos tópicos que vamos falar, tá? Eu também assino Claude, tá? Hoje em dia tem essa dúvida. Qual que eu assino? ChatGPT, Claude, que é o da Anthropic, que é esse aqui, ó, para quem não conhece, Claude. É esse aqui, ó, Claude. E também tem o Gemini, que é o do Google, que é esse aqui, Gemini, é o do Google, tá? Eu assino os três, eu assino o ChatGPT, o Claude e o Gemini. Dos três, qual que eu acho mais interessante? Eu acho que o Gemini não compensa, então a dúvida é sempre entre o ChatGPT e o Claude. Diferenças entre um e o outro, tá? O ChatGPT, ele tem a vantagem que ele gera imagens, e o Claude, ele não gera imagens, porém é um modelo muito bom. Porém, para uso geral, assim, eu gosto bastante do ChatGPT, porque assim, quase que as mesmas coisas que eu consigo fazer com o ChatGPT, quer dizer, as mesmas coisas que eu consigo fazer com o Claude, eu consigo fazer quase as mesmas coisas com o ChatGPT, e tenho o Plus, que eu posso gerar imagens com o ChatGPT. Porém, eu uso os dois, para mim um não substitui o outro, para mim ele complementa o outro, porque quando eu atinjo o limite de uso no Claude, eu venho para o ChatGPT. Então, para mim, eu uso os dois, acho muito bons, que eles se complementam, mas para você, se vai escolher entre um ou outro, fica até o fim desse curso e você vai decidir se vai valer a pena ou não você pagar R$ 99 por mês no ChatGPT. Muito bem, então agora o próximo passo eu vou te ensinar aqui outras coisas que tem dentro do ChatGPT que eu não mostrei anteriormente. Então, vindo aqui em novo chat, a gente vai... Também tem essa opção aqui dessa barra lateral, onde eu posso fechar a barra lateral e ter mais espaço aqui no meu ChatGPT. Porém, eu gosto de deixar ele aberto, porque aí eu vejo tudo que tem aqui na lateral, inclusive os chats antigos. Então, aqui em novo chat, tá, eu tenho opções aqui novas. Você pode observar que no canto superior direito eu tenho essa opção aqui de ativar chat temporário. Então, basicamente, quando eu ativo essa opção, com um clique, tá, eu vou criar um chat temporário. Ou seja, esse chat ele não vai aparecer nesse histórico que eu tenho aqui do meu lado esquerdo, tá? Então vai ser um chat literalmente temporário, como se fosse quase uma guia anônima, que ele não vai aparecer no meu histórico. Então, se você tem que fazer pesquisas bobas, que você não quer que essas pesquisas elas fiquem no seu histórico, como por exemplo, como fazer um bolo de cenoura fofinho. Isso é uma pesquisa assim que eu não preciso de acessar ela posteriormente, então pode ser uma pesquisa temporária de um chat temporário, tá? Então eu vou desativar a opção, estamos aqui agora com o chat normal. Agora eu tenho aqui a opção de mais. Quando eu clico nesse mais aqui, ó, eu tenho algumas opções, como por exemplo adicionar fotos ou arquivos, né? Como eu mostrei anteriormente, eu fiz lá a thumbnail e adicionei uma foto minha, criar imagem, que é o mesmo processo de criar imagens. Busca na web, eu posso marcar essa opção e aí quando eu fizer uma pergunta aqui para o ChatGPT, ele vai buscar em tempo real. Porque o ChatGPT ele tem uma curiosidade. O ChatGPT, como ele é um modelo de IA, ele não tem acesso em tempo real às informações. Então, por exemplo, se eu pesquisar, se eu perguntar para o ChatGPT até que data você tem, você tem acesso a informações em tempo real na sua memória? Eu vou perguntar isso para ele. Por quê? O ChatGPT ele foi treinado, né, com milhares de informações, e só que ele não tem acesso em tempo real a todas as informações da internet. Olha, ele acabou de me responder aqui, ó. Não. Minha memória não é em tempo real. Ela não fica observando sua vida, seus arquivos ou suas conversas secretamente. Calma. Ok? Funciona assim, memória. Guarda informações. Vamos lá, necessário. Não, é melhor. Deixa eu perguntar de novo para ele aqui, ó. Eu estou falando de informações diversas da internet. Esse tipo de informação. Vou esperar ele responder. Mas basicamente ele não tem acesso a informações em tempo real de forma natural. Olha o que ele falou aqui para mim, aqui, ó. Eu consigo acessar informações atuais da internet em tempo real quando faço uma pesquisa, como notícias, preços, clima, lançamentos e etc. O ChatGPT pode pesquisar automaticamente quando a pergunta depende de informações recentes, ou você pode pedir explicitamente, pesquise na internet. Mas
existe uma diferença importante. Minha memória, conhecimento, interno não se atualiza ao vivo. A pesquisa na internet consulta as informações naquele momento, que é essa opção aqui, ó, busca na internet. Quando pesquiso, normalmente apresento fontes e citações. Então, para perguntas temporais, posso responder direto. Para coisas que mudam, eu pesquiso. Agora eu vou perguntar para ele o seguinte: até qual data a sua memória está atualizada? Ele vai me dizer até quando que ele tem memória atualizada, porque se você perguntar uma coisa para ele em tempo real, se ele não conseguir pesquisar na internet, ele não consegue te responder e às vezes ele pode alucinar, né? Que aí vem a questão do ChatGPT alucinar. O que é alucinar? Ele começar a inventar coisas que não existem. Olha o que ele falou aqui, ó. Meu conhecimento interno vai até dezembro de 2025. Isso significa assuntos ocorridos até dezembro de 2025 podem já estar no meu treinamento. O que é um treinamento? É basicamente quando a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, ela insere milhares de informações no ChatGPT, no caso no GPT, que é o modelo, e aí ele tem informações, ele tem conhecimento. Mesmo fatos, para qualquer coisa de 2026 em diante, preciso pesquisar na internet. Então, ou seja, o ChatGPT, a memória dele não é atualizada em tempo real. E aí ele precisa de utilizar essa opção aqui, busca na web, para poder pesquisar informações em tempo real. Como, por exemplo, se eu fosse pesquisar informações sobre a Copa que aconteceu recentemente. Ele não teria acesso na memória dele. Porém, ele pode pesquisar na internet e acessar essas informações. Próxima opção aqui é a pesquisa aprofundada. Isso aqui é basicamente onde o ChatGPT ele vai literalmente fazer uma pesquisa muito complexa, muito mais profunda, buscando mais fontes. Por exemplo, eu tenho que fazer um TCC da minha faculdade. E aí, quando você faz um TCC, você tem que fazer diversas pesquisas, acessar diversos sites, diversas fontes. E o ChatGPT ele faz algo semelhante. Ele vai pensar durante uns 10 minutos ou mais, dependendo do quão complexo é a sua tarefa, e ele vai acessar diversos sites, diversas fontes e buscar trazer para você uma resposta com uma pesquisa muito mais aprofundada e muito mais detalhada. Então, por exemplo, eu posso marcar essa opção aqui, pesquisa aprofundada, e falar para ele o seguinte: me traga qual vai ser a temperatura e o clima no Chile em agosto de 2026. Vamos colocar basicamente isso aqui. Uma pergunta bem simples. Mandei para ele. E aí, ele vai pensar um pouquinho e vai já me fazer uma outra pergunta. Normalmente é assim. Então, ele falou aqui, ó. Previsão do clima no Chile em agosto de 2026. O que ele vai fazer? Ele vai coletar aqui histórico climático de agosto no Chile. Vai fazer aqui algumas outras coisas, etc. Eu vou falar para ele aqui iniciar. Ele vai, com base nesses tópicos que ele pôs aqui, vai checar aqui as projeções, vai compilar aqui como é que é a temperatura na região do Chile, vai ver aqui outras experiências de condição climática, e ele vai começar a pesquisar. Essa pesquisa aqui provavelmente vai demorar, como é uma pergunta mais simples, vai demorar aqui, eu creio que uns 5 minutos, ou talvez menos ou mais. Porém, ele vai trazer para mim aqui uma resposta muito mais aprofundada, como se fosse quase uma pesquisa de um TCC, uma pesquisa de algo bem mais complexo, com mais detalhes. Ele vai citar as fontes que ele acessou. Então, esse modo aqui de pesquisa aprofundada, ele é perfeito para caso você queira fazer um trabalho da escola, um trabalho do seu próprio trabalho, né? Tem que fazer ali uma pesquisa de projeto, algo do tipo, quer fazer ali o TCC da sua faculdade, você pode usar isso aqui para poder te auxiliar e te ajudar a buscar informações, tá? Enquanto ele pesquisa aqui, eu vou mostrar as outras opções que ele tem disponível. Temos aqui GitHub, isso aqui é basicamente um plugin, tá? Quando você vem nessa opção aqui de plugins, que a gente inseriu aqui os plugins como o Google Drive, o Gmail, ele aparece aqui também, tá? Tá aqui o Google Drive, o Gmail, e basicamente são essas opções que tem aqui disponível. Agora, se eu vier aqui e colocar um barra para a direita, vai aparecer aqui novas opções para mim. Adicionar fotos e arquivos, aquela mesma coisa. Ditar, que é basicamente quando eu ativo o modo de voz. Cliquei aqui, ou permitir, allow, e agora tudo que eu falar, né, basicamente, em vez de eu ter que escrever, o ChatGPT vai ouvir o que eu estou falando e vai transcrever. Então vai
é facilitar aqui o meu uso, porque às vezes eu estou ali na correria e eu tenho que escrever algo muito grande, em vez de escrever eu apenas falo, porque falando é até mais fácil de você explicar a ideia que você tem. Porque o ChatGPT, né, quando você vai criar ali um prompt, que vai ser o próximo tópico que vamos falar, quanto mais contexto tiver nesse prompt, melhor vai ser o resultado. Então você pode usar aqui um modo de fala. Eu vou clicar aqui no certinho, no check, e aí ele vai mostrar tudo que eu falei, ok? Dando de novo um tracinho aqui, tem a opção de feedback, onde eu posso enviar um feedback sobre o ChatGPT, tá? Basicamente, se aconteceu um erro aqui, alguma coisa estranha, tá? Ele fez uma captura de tela, está fazendo uma captura de tela, aí eu posso ver que é captura, ela está carregando, aí eu posso falar para ele o que aconteceu, como se fosse quase uma denúncia, tá? Vindo aqui de novo, eu venho aqui em modelo, essa opção aqui é interessante, tá? Quando eu clico em modelo, né, o que é modelo? Basicamente, o ChatGPT, ele é uma ferramenta que ele tem modelos de IA dentro dele. Então, o ChatGPT em si, ele não é um modelo, ele é uma ferramenta. Porém, isso aqui que tem dentro dele, 5.5, 5.4, são os modelos, é como se fosse o cérebro que ele utiliza para poder gerar as respostas, gerar as imagens, gerar os sites que a gente cria com ele, tá bem? Então, aqui eu posso selecionar o modelo que eu quero. Você pode deixar nessa opção de recente, que vai selecionar sempre o modelo mais recente, tá? Vindo aqui de novo, eu tenho a opção aqui de mover para o projeto, ou seja, eu posso selecionar aqui um projeto, clico aqui, ó, por exemplo, vamos supor, essa aqui é uma conversa, melhor, essa aqui é uma conversa, a nossa pesquisa ainda está sendo gerada. Eu venho aqui, um tracinho, e eu posso mover esse chat aqui para um dos projetos que eu já tenho criado, tá? Abrindo aqui um novo chat, eu tenho a opção aqui de personalização, que é aquilo que a gente já aprendeu, onde você vai colocar as configurações do seu chat GPT. De novo, temos aqui agora Plan Mode, tá? O que é isso aqui? Basicamente, ele vai... é uma opção nova, tá? Vou até perguntar para ele aqui, ó. Como funciona esse modo Plan Mode? Basicamente, né, você vai planejar antes de você executar. Então, ele vai te ajudar como se fosse... cara, como se fosse criar um esboço, criar ali um plano antes de você começar a executar uma tarefa. Então, basicamente, ó, o Plan Mode é o modo em que o ChatGPT pensa e organiza o trabalho antes de começar a executar. Basicamente, fazer um esboço, fazer um brainstorm, né, antes de começar. Então, ó, aqui funciona assim, você descreve o que deseja criar, ele analisa, faz perguntas, elabora um plano detalhado, eu posso corrigir, e depois que tiver tudo planejado, aí sim começa a montar ali o projeto. Por exemplo, ó, crie um site para entregar os prompts da minha aula. Olha que interessante, né? Falando sobre memória. Em um dos chats anteriores, a gente criou um site para poder entregar os prompts dessa aula aqui. E ele já guardou isso na memória para poder usar em chats, né, posteriores. Aí, ok. No modo normal, o que acontece? Se eu pedir isso aqui no modo normal, ele vai fazer o quê? Ele vai começar imediatamente a montar o site. Porém, quando você ativa o Plan Mode, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a organizar. Então, vai perguntar qual que é o objetivo e o público do site, estrutura, formato. Então, basicamente, ele vai organizar antes de começar a executar, tá? Então, ó, partindo para a próxima opção, venho aqui de novo, cadê? E tem aqui a opção de, cadê? A gente parou em Plan Mode, né? O que sumiu? Ah, tá aqui embaixo. Deixa eu abrir um novo chat, que é melhor. Inteligência. O que é isso aqui? Eu vou selecionar qual que é o nível de inteligência do meu chat GPT. Eu posso escolher instantâneo, que ele vai optar por responder mais rápido as minhas perguntas e os meus pedidos. Porém, vai ser uma resposta um pouco mais rasa, pensando menos. Médio vai ser ali um meio termo entre responder rápido e responder melhor. E alto, ele vai pensar mais, ele vai demorar mais para responder a gente. Então, às vezes pode perguntar alguma coisa para ele, vai demorar 1 minuto pensando, para poder te dar uma resposta bem mais elaborada e estruturada. Partindo agora para a próxima opção, buscar conversas, basicamente é a opção para você poder pesquisar os chats, tá? Configurações, já vimos. Conversa temporária também já vimos, que é onde você ativa essa opção aqui. E modo de voz, que a gente também já... Ah, não, esse aqui é novo, tá? Esse modo de voz aqui, você vai literalmente conversar com o ChatGPT. Então, por exemplo, ó, ele já está me ouvindo, tá? Vou fazer uma pausa agora. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo super bem, sim. Esse modo voz é basicamente uma comparação em tempo real, como se a gente estivesse batendo papo mesmo, sem ter que Entendi. digitar nada. Olha, agora eu estou gravando uma aula,
de um curso sobre como usar o ChatGPT do zero ao avançado. O que você acha disso? Acho ótimo, faz total sentido para quem tá começando Tá bem. agora. Olha que Se você interessante. quiser, Ó, eu tô te interrompendo no sim, meio porque eu tô mostrando como que funciona esse novo modo, tá? Você tem um novo modo, o live, aonde que eu posso te interromper durante a conversa e você vai pegar o que eu falei e depois continua normalmente, não é isso? exatamente, exatamente. Você pode me interromper, pode pedir para explicar de novo, pedir. Fechei. Então aí depois que eu fecho o modo de voz, eu tenho aqui tudo que foi conversado. É bem interessante esse modo aqui. Então, mostrei aqui todas as opções que tem aqui. Do maisinho também mostrei tudo. E agora tem essa opção aqui do lado direito, tá? Você pode ver que tem essa opção aqui de alto. Quando eu clico em alto, você vai perceber que tem aqui para mim algumas opções, ó. Mais rápido, médio, alto. Basicamente é quase essa mesma coisa que eu mostrei aqui, ó, do nível de inteligência. Basicamente isso aqui é o nível de inteligência que você vai estar escolhendo. Só que se você clica aqui em avançado, você vai perceber que tem a opção aqui, duas opções novas. Modelo, que são os modelos disponíveis dentro do ChatGPT, né? E o que é esse modelo? Basicamente, o ChatGPT, né, se eu fosse explicar aqui de forma em uma metáfora, o ChatGPT é isso que a gente está vendo, é essa interface aqui, ó. Essa interface com esses botões, essas opções, é o ChatGPT. É como se fosse a carcaça de um carro. Porém, o que faz um carro funcionar é o motor dele. E um modelo, né, que é o que estamos vendo aqui, GPT 5.6, 5.5, 5.4, esse modelo é o motor do ChatGPT. É isso que faz o ChatGPT funcionar. E aí, de acordo com o modelo que eu escolho, eu vou ter um resultado diferente, porque cada modelo ele tem um treinamento diferente, um conhecimento diferente. A OpenAI, dona do ChatGPT, quando ela vai criar um modelo, ela insere informações dentro dele. Então, cada modelo ele tem um nível diferente de informações, de parâmetros dentro dele, tá? Então, quando eu venho na opção de modelo, eu posso selecionar qual a opção que eu quero aqui, ó. GPT 5.6 Sol, 5.5, 5.4, inclusive, tá estranho porque tinha outros modelos aqui. Deixa eu ver uma coisinha. Tinha aqui ontem, olha como que o ChatGPT ele atualiza. Ontem tinha aqui 3 opções: Sol, Luna e Terra. Hoje só tem a opção Sol, tá? Então, de ontem para hoje eles tiraram 2 modelos. Então, na opção aqui 5.6 Sol é o modelo mais recente. Basicamente aqui o nível de inteligência desses GPTs aqui eles estão em ordem crescente. O menor aqui é o mais burrinho e o maior aqui, né, o que está em último, que está em primeiro, né, na verdade, é o mais inteligente. Como que eu seleciono aqui o ChatGPT que eu quero utilizar? Tá? Basicamente, ó, foca em usar o GPT 5.6 Sol. E aí, né, esse aqui é o melhor. E aí você vai regular somente o nível de inteligência dele, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero que ele tenha um nível de inteligência instantâneo. Como que eu vou saber em qual momento que eu devo usar cada nível de inteligência? E isso vai depender da tarefa que você vai executar. Por exemplo, se eu tenho uma tarefa muito simples, tipo, vou pesquisar receita de um bolo de cenoura fofinho. É uma tarefa muito simples, você não precisa de utilizar o nível de inteligência alto do ChatGPT, porque seria como eu usar um facão para poder cascar uma batata, para poder descascar uma batata. Não faz sentido. Então, para tarefas mais simples, que não vão exigir ali pensamento complexo da ferramenta, você usa o modelo instantâneo, mais rápido. Tarefas mais complexas, como por exemplo, eu tenho que fazer o TCC da minha faculdade, né? Um trabalho, tenho que fazer a pesquisa do TCC da minha faculdade. Eu vou usar o modelo alto, que é o mais inteligente, porque vai ser o quê? Mais complexo essa tarefa. E o médio é basicamente o meio termo. Então, basicamente, no geral, no dia a dia, deixa aqui no médio, porque nas tarefas do dia a dia você vai utilizar no geral aí o médio. Aí você me pergunta, Matheus, mas por que eu tenho que selecionar um modo aqui de inteligência? Eu não posso simplesmente vir aqui, deixar tudo no alto, né? Marcar aqui a opção de alto, né? Deixar aqui o último modelo. Isso aqui você pode deixar o último modelo, mas eu deixo aqui no alto e para qualquer pergunta que eu fizer, eu uso o modo alto. Por que isso aqui não é interessante? Cada modo que você usa aqui, ele vai gastar uma quantidade diferente de tokens, né? O que são os tokens? Basicamente como se fosse
se eu fosse usar uma metáfora aqui, é como se fosse a gasolina do carro. Então, no caso aqui do ChatGPT, os tokens é o combustível dele. Então, quanto mais token eu usar, mais rápido eu vou gastar os meus tokens. E aí, quando eu vim aqui nessa opção de configurações e de uso, que eu mostrei lá no início da aula, eu tenho aqui como se fosse o meu combustível. Então, se eu usar muito o ChatGPT no modo alto, no modo mais inteligente, eu vou gastar muito token e eu vou consumir mais rápido o meu limite de uso semanal. Então, ou seja, eu vou atingir mais rápido o meu limite de uso. E aí, se eu atingir o meu limite de uso, eu vou ficar sem o ChatGPT e esperar até a data de renovação dele para ele encher o tanque novamente. Tá? Então, por exemplo, o meu aqui, ele reinicia dia 29 de julho. E hoje ainda é dia 23. Então, eu tenho que fracionar aqui o uso do meu ChatGPT para que ele dure até dia 29. Então, por isso que eu tenho que medir aqui quando que eu vou usar o modo alto, quando que eu vou usar o modo instantâneo. Porém, no geral, deixa no modo médio que ele vai consumir aí uma quantidade razoável, tá? Então, voltando aqui no nosso novo chat, que é onde a gente fez a pesquisa. Cadê a pesquisa que a gente fez? Não, cadê? Aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Olha, a pesquisa, ó. Após 4 minutos, tá? Ele fez aqui, buscou várias informações e trouxe pra gente esse resumo aqui, ó. Né? Quando eu usei esse modo aqui, ó. Esse modo... Cadê? Esse modo... É que já está ativado aqui, não vai aparecer para mim. Mas é o modo de pesquisa aprofundada. Então, quando eu clico aqui, ó, olha aqui o nível de resposta que ele me trouxe. Olha aqui, tem até gráfico aqui, gente. Olha isso. Ele pôs aqui, ó, Chile em agosto de 2026. Base climática de agosto. Ó, ele mostrou aqui em cada região, né, como que vai estar a temperatura, ó, em Santiago, zona central interior. Temperatura média... temperatura máxima 17 graus, mínima 4.9, média 11.2. Então ele me trouxe aqui, ó, de várias regiões, tá? Muito interessante, muito mais completo. Se eu viesse aqui e simplesmente eu pedisse aqui qual que é a temperatura, cadê? Sumiu, cadê? Se eu simplesmente viesse aqui e pesquisasse, me traga qual vai ser a temperatura e o clima no Chile em agosto de 2026. Sem usar esse modo pesquisa aprofundada, ele basicamente vai trazer uma resposta muito mais curta e direta. Porém, usando esse modo aqui, é uma resposta muito mais completa. E aí, vindo aqui, eu posso vir aqui, ó, em fontes e atividades e ver quais as fontes que ele consultou para me trazer essa resposta. Então, isso aqui é interessante, né? Caso você vai fazer um trabalho de escola, da faculdade, algo assim, você tem que ver quais as fontes, né, que ele utilizou para ver se é verídico ou não. E aqui você consegue ver. Tem atividade também, não mostrou nada, mas as fontes aqui que são importantes. Eu posso vir aqui, ó, nessa opção aqui dessa setinha e eu posso baixar esse conteúdo aqui, tá? Posso exportar em PDF, como Word, Markdown, que é um modelo que a IA consegue ler melhor. Eu posso simplesmente copiar o conteúdo. Muito interessante, tá bem? E aí você pode observar que quando eu estou em um chat e eu clico de novo na barrinha, aparece para mim aqui novas opções. Olha aqui, ó, ramificar chat. O que isso significa? Eu posso, através desse chat que eu tenho aqui, eu posso criar um novo chat que ele vai ter a memória desse chat. Então vamos supor que eu estou com esse chat aqui e ele está muito grande. E aí tem uma outra coisa também que é importante para vocês saberem, é que quando você está usando um chat por muito tempo, ele começa a ficar muito grande. Por exemplo, deixa eu pegar um chat aqui que ele está bem grande. Deixa eu pegar um chat aqui bem grande. Eu acho que esse aqui, ó, Tandzuna Chat. É um chat que eu estava usando para poder criar imagens de um stand. É um chat que ele tem um extenso histórico. E aí, quanto maior o histórico do meu chat, mais tokens ele vai gastar. O que significa gastar mais tokens? Olha, ele nem carregou a conversa de tão grande que era, tá? Mas o que significa eu gastar mais tokens? Eu vou atingir mais rápido o meu limite de uso semanal, tá? Então isso é ruim. Como que eu consigo administrar o meu uso de tokens? Eu tenho que evitar chats muito longos. Por quê? Porque se eu tenho um chat muito longo, como que funciona o chat GPT? A cada pergunta que eu enviar aqui, cada novo prompt, nova pergunta que eu enviar aqui,
o meu chat GPT, ele vai ler todo o histórico que tem nesse chat. Então, ou seja, eu enviei aqui uma nova pergunta, ele vai ler todo o histórico que tem nesse chat antes de me responder essa pergunta. Toda vez que ele lê todo o meu histórico, ele vai consumir tokens para fazer isso. E aí, quanto mais longo for o meu chat, quanto maior for o histórico do meu chat, mais tokens ele vai gastar para poder ler todo esse histórico e aí, consequentemente, mais rápido eu vou atingir o meu limite de uso semanal. Então, por isso que quando você tem um chat que ele está muito grande, você vem aqui e clica em ramificar chat e aí você vai iniciar um novo chat através daquele. E também essa estratégia de você iniciar um novo chat, ela é interessante quando o chat atual que você está usando, ele começa a alucinar. O que é alucinar? É basicamente quando o chat, ele começa deu uma falha aqui, gente. Não sei porque deu uma falha. O ChatGPT hoje está bem bugado, hein? Mas basicamente quando o seu chat ele começa a alucinar, é quando ele começa a criar coisas, a criar respostas que não são verídicas, respostas duvidosas. Então, se você está com um chat muito grande, com um histórico muito grande, ele pode começar a alucinar, inventar coisas, a criar coisa errada. Tanto que quando eu estou em um chat muito longo, eu já crio logo um novo para poder evitar de ficar alucinando. E aí também, deixa eu ver o que apareceu de novo aqui. Copiar a resposta, já tinha, não apareceu mais nada de novo aqui, ó. Ó, também tem a opção aqui de tentar a resposta novamente. Basicamente, ó, sempre que o ChatGPT ele me envia uma resposta, eu tenho aqui algumas opções embaixo. Por exemplo, eu posso copiar a resposta dele, clico aqui, copiei. Eu posso clicar nessa opção aqui onde eu vou compartilhar essa resposta dele. Aí eu posso copiar o link dela, enviar, por exemplo, no WhatsApp de um amigo meu. Estava aqui conversando com o ChatGPT, ele me deu uma resposta interessante, quero compartilhar isso aqui com alguém. Aí ele vai carregar, eu posso copiar o link. Então eu posso divulgar em alguma rede social e etc. Também tem essa opção aqui de tentar novamente. Basicamente, vamos supor que essa resposta que o ChatGPT me deu aqui, eu não gostei dela. Aí eu falo para ele o seguinte, ó, tenta de novo. Então eu vou clicar aqui, ele vai tentar novamente. Aí eu posso, inclusive, quando eu clico aqui em tentar novamente, eu posso, se eu não me engano, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Não consigo. Eu achei que dava para poder escolher outro modelo, mas não dá. Eu não vou conseguir fazer isso aqui de novo, vou ter que abrir um novo chat com outra resposta. Vai mostrar aqui as outras opções para vocês. Muito bem, estou aqui em outro chat, então tem essa opção aqui de tentar novamente. E eu posso pedir para ele alterar alguma coisa específica. Vamos supor que eu não gostei de alguma coisa aqui nessa resposta. Deixa eu... tá travando. Vou colocar aqui, ó. Achei muito complexo. Explique como se fosse para uma criança de 10 anos. Aí eu mando isso aqui para ele e aí ele vai me trazer outra resposta com base nessa observação que eu trouxe. E aí, outra coisa também interessante. Quando eu tô aqui gerando uma resposta, vamos supor que eu desisti dessa resposta, então eu mandei algo errado. Eu posso vir aqui simplesmente clicar aqui, ó, em parar de responder. E aí, o chat ele vai pausar, tá? Eu cliquei aqui, ele vai pausar um momento, tá? Que hoje tá meio bugado aqui, mas quando você clica aqui, ó, parar de responder, até aparece aqui, ó, parar de responder. Aí ele vai parar. Ou também, vamos supor, sem querer eu mandei um prompt errado. Eu posso passar aqui o mouse em cima do prompt, clico na canetinha e eu posso editar a mensagem que eu enviei. Vamos supor que eu enviei uma coisa errada, enviei aqui um pedido errado, eu posso simplesmente clicar em editar e aí eu posso mudar aqui, ó, mudar o que eu escrevi e enviar de novo, ó. Posso enviar de novo, tá bem? Hoje o ChatGPT está um pouco travado, tanto que ele está pensando que até agora eu vou, se eu consigo parar aqui. Não quer parar, mas basicamente essa opção serve para isso. Ó, aqui também parou, porque eu vim aqui na opção de parar. E além disso, deixa eu pegar um outro chat. Ó, deixa eu ver se parou. Ó, conexão interrompida. Cara, alguma coisa com a internet, provavelmente. Deixa eu abrir um outro chat aqui para me mostrar mais opções para vocês. Pronto, ó, você pode perceber que ele parou a resposta, ó, conexão interrompida, tal, mas ele parou a resposta e eu posso enviar outra coisa para ele. Porém, deixa eu pegar outro chat aqui. Esse chat aqui, por exemplo, ó. Mostrei essas três opções, tenho aqui essa opção de 3 pontinhos, mais ações, e eu posso aqui, ó, derivar chat a partir dessa mensagem. E também a opção de ler em voz alta. Pedir para o ChatGPT ler para mim a resposta dele em voz alta. Vamos ver como que vai ser a resposta, a voz do ChatGPT.
vai carregar. Não sei se vai carregar porque o meu ChatGPT tá estranho, tá bem estranho. Continuando aqui, tá? Eu tô conseguindo abrir um chat, pode ele demorar um pouquinho. Continuando aqui, tô em um novo chat. E aí tem aqui novas opções. Por exemplo, eu posso também avaliar como que foi a resposta, tá? Se for uma resposta boa ou não. Eu posso escolher aqui, ó. Gostei dessa resposta, tá? E aí em mais ações eu posso também clicar aqui em exibir fontes, tá? E aí eu posso ver quais as fontes que o ChatGPT usou para poder me dar essa resposta. Como esse aqui foi de apenas de uma regra que a gente criou, né? Um lembrete. Deixa eu pegar um outro site aqui, um outro chat na realidade. Esse aqui só tem foto, mas eu posso clicar aqui também, exibir fonte, não, tem que ser um outro, esse aqui, ó, carrossel, não, também é só imagem. Esse chat aqui, por exemplo, ó, eu posso clicar aqui em mais ações, venho aqui, esse já não apareceu. Esse chat aqui, por exemplo, ó, veio em 3 pontinhos, esse aqui já não apareceu, porém, se eu clicar nessa opção aqui de derivar chat, eu creio que agora vai funcionar. Funcionou, viu? Agora, eu peguei aqui, tá, ele carregou, mas basicamente ele pegou aqui a minha resposta resumida, e aí, ó, eu posso continuar uma nova conversa, porém usando o contexto dessa conversa aqui, ó, beleza? Então, mais o que temos aqui de novo para mostrar para vocês? Deixa eu voltar aqui. Ler em voz alta. Ele vai ler a minha resposta. Deixa o quadro mais compatível com duas coisas acontecendo juntas. 1. Dor muscular tardia do treino. Porque você voltou depois de mais de um mês e treinou justamente peito e costas. Ela costuma aparecer no dia seguinte e ou aqui até eu posso parar. Então ele pode ler em voz alta a resposta que ele me deu. Aqui eu paro. Então vamos lá. Temos aqui praticamente tudo do ChatGPT. Aqui vocês já sabem, escolher o modelo. Aqui para poder editar. Aqui para poder editar. Nessa bolinha aqui também eu posso iniciar o modo de voz. Vou permitir aqui aquele modo de voz que eu mostrei lá anteriormente para vocês, ok? Vou fechar aqui. Agora vamos para as últimas opções do ChatGPT que eu fiquei de mostrar. Vou vir aqui em novo chat, e aí você pode observar que quando eu venho aqui em novo chat, eu tenho essa opção aqui, ó, chat e a opção work. Você pode ver que quando eu marco uma opção, muda um pouco aqui a minha interface. No modo chat tá mais simples aqui, e no modo work eu tenho aqui algumas opções novas. Por exemplo, tá? Eu posso vir aqui, ó, escolher projeto. O que são esses projetos? Quando eu clico aqui, vai aparecer, tá? Não carregou, deixa eu repetir aqui, carregou agora. Vai aparecer os projetos que eu tenho aqui, ó, na lateral, esses projetos aqui, ó, que eu criei. Então, ou seja, eu posso basicamente iniciar uma conversa nova aqui, baseado, usando o contexto que eu tenho nesses projetos. Então, por exemplo, vamos supor que eu pegue o projeto aqui do estudo de inglês. Eu tô aqui conversando alguma coisa sobre inglês, alguma dúvida, e aí eu posso puxar aqui o conhecimento que tem, as informações que tem dentro desse projeto. Aí eu posso clicar no xizinho e tirar ele. Posso vir aqui conectar plugins, que é basicamente, tá carregando ainda, ó, conectar plugins. Eu já tenho alguns plugins que eu tenho aqui, como o Google Drive, eu tenho também o Gmail, porém não está carregando porque o ChatGPT está com algumas instabilidades hoje, tá? Justamente no momento que eu estou gravando essa aula para vocês. Mas basicamente eu posso conectar aqui tipo o Google Drive. Deixa eu pesquisar aqui se vai aparecer. Apareceu. Agora apareceu. Eu posso marcar aqui o Google Drive e aí eu posso pedir para ele o seguinte, ó, sei lá, crie uma pasta no meu Google Drive com o nome aula ChatGPT do zero ao avançado 2026. Aí eu mando isso aqui para ele, tá? E ele vai criar pra gente uma pasta lá no nosso Drive, tá? E aí ele vai mostrar aqui essa pasta. Isso é bem interessante. Eu também posso fazer isso aqui no modo chat, tá? Se eu vier aqui no modo chat e vier aqui na barrinha, posso escrever aqui, ó, cadê? Clicar aqui no maisinho. É que não tá carregando, mas parece aqui. Porque realmente hoje, justamente hoje, o ChatGPT está com algumas instabilidades. Porém, quando você clica nesse maisinho aqui, aparece a opção para você. Mas apareceu aqui no Word, cadê? Aqui, ó, ele tá pensando. Normalmente ele vai mais rápido, porém hoje está com essas instabilidades. Porém, você já sabe que consegue fazer isso, tá? Algumas opções aqui, para poder comparar, né, a diferença entre esses dois modos, eu tenho aqui 2 chats que eu fiz fazendo a mesma pergunta. O chat 1, que eu criei um site no modo chat. Eu cheguei com esse prompt aqui, criei um site explicando a diferença entre o modo chat e o modo work. E daí eu tive esse resultado aqui, ó, para ele carregar. Eu vou clicar aqui em tela cheia. Tá carregando ainda. Carregou aqui para mim o site que ele gerou para mim. Eu vou clicar aqui em tela cheia.
E tá aqui o site que eu gerei pelo ChatGPT usando o modo chat. Um site bacana também, gostei dele, tem animações conforme eu pedi, interessante. Porém, eu também eu vim aqui, né, você vê que ele pensou mais, foi mais de 12 segundos, tá? E aí com esse simples prompt, ele pegou aqui algumas coisas e gerou para mim esse site, inclusive ele deixou editável no Canva. Porém, quando eu acessei o Canva, não tá editável esse site lá. Posso clicar aqui, ó, editar no Canva. Né, como eu posso conectar o meu Canva no ChatGPT via plugin, como eu mostrei para vocês. Posso vir aqui basicamente, ó, nessa opção aqui de plugins. Venho aqui, ó, o Canva tá aqui, eu posso pesquisar também o Canva aqui. Posso conectar o meu Canva no ChatGPT, tá? Mas voltando, eu tô aqui, eu posso clicar em editar no Canva, abrir o link, ele vai carregar o Canva para mim, vai abrir o site aqui e ele disse que tá editável. Porém, eu não consegui editar. Acho que foi bait. Porém, eu tenho o HTML aqui. E também eu fiz essa mesma pergunta aqui no modo Work do chat GPT. Ele pensou durante 7 minutos. Ele chamou alguns agentes, que são esses agentes aqui. Eu posso ver Ele chamou alguns agentes, que são esses aqui. Eu posso ver na barra lateral. Tá aqui, ó. Subagentes. Tem 5 agentes aqui. Vejo também as fontes que ele utilizou para poder criar o site, tá? Criar o conteúdo do site. E ele mostrou aqui o site que ele gerou. Eu posso clicar aqui, ó, abrir uma nova aba. E agora carregou aqui o meu site, ó. Deixa eu pegar o outro site aqui, do modo chat, pra gente comparar. Na realidade, o site do modo chat, eu não consigo abrir ele no navegador igual eu abro aqui pelo modo Work. Por quê? Porque o modo Work, ele usa essa opção aqui, ó. Cadê? Ele usa essa opção aqui de sites. Já no modo chat, não. Ele fica dentro do próprio chat o site. Então, por isso, para criar site, se você usar o modo Work, você vai ter um resultado melhor. Porque ele vai utilizar essa ferramenta aqui de criação de sites que a gente usou para poder criar esse site aqui, ó. Muito bonito. Então, o site que eu criei no modo Work, olha como que ele ficou. Gostei dele. Ele ficou mais completo, mais longo. E basicamente todo o conteúdo que está aqui foi gerado pelo ChatGPT lá naquele prompt que eu enviei. Prompt, cadê? Nesse prompt aqui, ó. Mesmo prompt. Prompt pequeno, inclusive. Então eu ensinei para ele, eu pedi para ele, ele gerou para mim esse site aqui, onde que ele explica a diferença entre o modo chat e o modo work. Então basicamente aqui não é qualquer diferença entre um e outro. A diferença é que no chat você pede uma resposta. No work você delega um resultado. Então, por exemplo, ó, o chat é como uma conversa, é como conversar com alguém muito inteligente, no modo chat. No modo work, é como contratar essa pessoa para fazer o trabalho. Então, temos aqui também mais alguns exemplos, ó. Ideal quando você quer clareza agora, tá? O modo chat é ideal quando você quer clareza agora. O chat funciona como uma conversa com alguém extremamente inteligente. Você pergunta, recebe uma resposta e vai refinando a ideia em novas mensagens. Já o modo Work, ele é ideal quando você quer o trabalho pronto. O Work recebe um objetivo, planeja a abordagem, reúne contexto, usa ferramentas permitidas e executa várias etapas até criar algo que você pode revisar e usar. Então, ou seja, o modo Work para a gente executar tarefas, ele é muito melhor do que o modo Chat. Então, se for resumir aqui, o modo chat, você obtém uma resposta. Com o work, você conclui uma tarefa. Com o modo chat, você tem um texto para usar. E no modo work, você tem um material pronto para usar. E você também tem uma comparação, mas aqui deu um errozinho, não está aparecendo. Mas ficou um site bem interessante criado com o modo work. Mas, resumidamente, o modo work é quando você quer usar algo mais profissional. Então, por exemplo, vamos supor, tenho perguntas para fazer, quero conversar com o ChatGPT para poder fazer um brainstorm, tirar dúvidas, fazer pesquisas simples ali, pesquisa de como que é a receita de um bolo de cenoura fofinho, uso o modo chat. Quero algo mais profissional, criar um site, coisas do tipo, fazer uma pesquisa para o meu trabalho, uma pesquisa para a faculdade, algo mais elaborado, eu vou usar o modo work, porque eu tenho mais ferramentas disponíveis. Aí também tem a opção aqui dos modelos, avançado aqui é mesmo. Agora apareceu, gente, olha que interessante, ó. Apareceu os modelos que eu falei para vocês anteriormente, tá? Também é outro diferencial. No modo chat você vai ter menos modelos disponíveis, somente esses aqui. Já no modo work, você vai ter os modelos mais recentes disponíveis, que são esses 3 aqui, ó. O Sol, Terra e o Luna. São os 3 modelos mais recentes da OpenAI e são os melhores. Basicamente, eles também funcionam na ordem crescente, de baixo para cima. Então, o que está o 5.5 é o mais fraquinho e o 5.6 Sol é o melhor, é o mais potente. Tá? Dos 3 aqui,
eu recomendo que você fique entre esses três. Então, vai fazer tarefas? O Luna, ele é o modelo mais básico, né? Se você quer respostas, se você quer resolver tarefas simples do dia a dia, coisas como pesquisar uma receita, coisas do tipo, 5.6 Luna, ele é bom para isso. Agora, algo mais complexo, como fazer uma pesquisa robusta do seu TCC ou de um trabalho, algo do tipo, montar uma apresentação, você pode usar o modo Sol. No geral, fica no modo Terra, no modelo Terra, que é um modelo intermediário aqui de todos eles, tá? Vai gastar aí uma média de tokens interessante. O esforço, você tem aqui mais opções, né? Basicamente é a inteligência dele, então um esforço mais leve, ele vai pensar menos. No máximo, ele vai pensar bastante, vai estressar bastante para conseguir chegar em um bom resultado. E a velocidade, tá? É a velocidade com que ele vai trazer a sua resposta. Tem aqui a padrão, né? Ele vai pensar normalmente. E a rápida, que ele vai te trazer uma resposta mais rápido, mesmo usando um esforço extra alto. Porém, ele vai gastar aqui 1,5 mais dos seus tokens, do seu uso semanal, aquele uso que eu mostrei anteriormente, tá bem? Então, além disso, as outras opções que você tem aqui, ó, plugins, agora tá aparecendo, tá? Na verdade, não tava aparecendo antes. Agora, tá aparecendo aqui, ó, o Google Drive, também posso acessar o Google Drive, né, dentro aqui do meu chat. Então, agora vai entrar uma parte aqui interessante, que é sobre como eu faço para criar bons prompts para mim ter bons resultados e boas respostas no ChatGPT. Tá? Isso aqui é muito importante. No geral, as pessoas reclamam que o ChatGPT ele traz respostas genéricas, mas só o fato de você ter feito aquela configuração inicial que eu mostrei para vocês aqui na personalização, onde que você insere aqui instruções do seu ChatGPT e também onde que você insere informações sobre você, isso aqui já tira o seu ChatGPT do modo padrão e ele já tem um conhecimento mais específico, mais personalizado sobre você e como ele deve agir. Porém, quando você vai pedir algo para o ChatGPT, prompt, que é a pergunta que você vai fazer para o ChatGPT, ela é muito importante, porque quanto mais completa e com mais contexto ela tiver, melhor vai ser a resposta que o ChatGPT vai te dar. Porque se você chega basicamente com uma pergunta simples, como por exemplo, aquela imagem que eu gerei, né, junto com vocês, essa imagem aqui, ó, cheguei com um prompt bem simples. Quero criar um mockup de um MacBook e na tela dele está escrito Toque Saiba Mais. Então, criou aqui para mim um mockup, né, a imagem do mockup aqui. Ok, porém, depois que eu vim para a segunda pergunta e eu pedi para ele gerar para mim uma thumbnail, olha a diferença do prompt que eu gerei, que eu usei. Eu basicamente, ó, eu expliquei, né, como que eu queria, ó. Eu quero criar uma thumbnail para o meu vídeo do YouTube, aonde eu vou falar sobre o curso grátis de ChatGPT 2026. Basicamente, eu dei um pequeno contexto para ele. Basicamente um vídeo onde eu estou ensinando a como usar o ChatGPT do zero. Na imagem um anexo, dei aqui referência para ele. Coloquei uma referência de imagem. Então, ou seja, eu expliquei o contexto. Então, basicamente, quando você vai criar um novo chat, é muito importante que você descreva qual que é o contexto e qual que é o resultado final que você espera daquela pergunta. Então, por exemplo, vamos pegar uma tarefa aqui que a gente pode fazer ao vivo aqui. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um teste que a gente pode fazer durante a aula aqui. Vamos supor que eu quero criar uma influencer de IA, que é basicamente uma modelo de IA, que quero criar a imagem dela. Eu posso vir aqui no ChatGPT e falar para ele o seguinte, em vez de digitar, usar o modo de voz aqui, né, o modo de digitar, o modo de voz é para você conversar em tempo real. O modo digitar e falar para ele o seguinte: quero criar a foto de uma mulher loira, isso. Quero criar uma foto de uma mulher loira. Deixa eu tirar esse isso. E mando para ele isso aqui. Prompt bem simples. Quero criar uma foto de uma mulher loira. Mando para ele. E eu vou ter aqui um resultado, né, de uma foto de uma mulher loira. Como o ChatGPT é inteligente, ele pode trazer um resultado mais ou menos interessante. Porém, eu vou mostrar depois a diferença usando um prompt mais completo, com contexto e com o que você espera de resultado final. Pronto, ele criou para mim aqui a imagem da mulher loira, conforme eu pedi. E ficou uma imagem boa, porque o ChatGPT é inteligente, tá interessante. Porém, né, é uma imagem aqui que bater no olho você sabe que é IA. Então eu vou pedir para ele criar aqui uma nova imagem, porém eu vou descrever melhor, com mais detalhes, com mais contexto, como que eu quero essa imagem. Então eu vou falar em vez de digitar, porque falando eu consigo me expressar melhor. Crie
a foto de uma mulher branca, loira, na faixa dos seus 24 anos de idade. Ela tem o rosto meigo, as bochechas um pouco rosada, tem o olho castanho, os lábios médios. Ela tem mais ou menos um porte de 1,60 de altura, com seus 55 quilos. Ela tem seios volumosos. Ela está no seu quarto, tirando uma selfie no espelho do quarto. Ela está usando um iPhone 17 laranja. É uma foto bem espontânea, bem natural. Então tem um pouco de noise. Pense que a foto está sendo tirada de um Samsung J7 Prime. Então é uma foto que ela tem ali algumas imperfeições, um pouco de ruído. A iluminação não é tão boa. O quarto dela não está tão claro, porque essa foto é mais ou menos umas 8 horas da noite, então o dia já está escuro e ela tem somente a iluminação do quarto, que é uma lâmpada que ela tem no teto e um abajur de cor quente. Então não está tão bem iluminado esse quarto. Ela está com roupa de academia e ela está tirando uma selfie antes de ir para academia. Então, ok, eu fiz aqui com mais contexto, com mais detalhe, como que eu espero essa foto. Então tá aqui, vou enviar para ele esse prompt e a gente vai ver, né, a diferença da foto que vai ser gerada. Muito bem, pessoal, acabou de gerar para mim a imagem que eu pedi. Vejam como que ficou essa imagem. Olha a diferença. Vamos comparar essa imagem para essa. Qual que você acha que é a imagem que parece mais realista? Essa aqui, que visivelmente está muito perfeita, que você bate o olho e sabe que é IA, ou essa foto aqui, onde que você bate o olho e você fala assim, cara, será que é IA? O único erro aqui é que o iPhone que ele criou não é um iPhone 17, é um iPhone todos menos o 17, que é diferente. Mas olha a diferença de uma imagem para outra somente descrevendo bem os detalhes. E vejam que a qualidade da imagem não tá legal. Por quê? Porque eu pedi para ele poder usar uma selfie como se fosse tirado de um J7 Prime. Então, assim, a qualidade da imagem não fica tão boa. Então, olha para você ver a diferença de uma imagem para outra, simplesmente descrevendo com mais detalhes, com mais contexto e descrevendo qual o resultado final que eu espero. Tá? Então, ficou assim, de verdade, ficou muito bom. Tá com noise, tá com a luz estourada, então tá uma foto bem mais natural. Se você pega essa foto aqui e joga no Pinterest, cara, se eu venho aqui no Pinterest, e eu pesquiso por qualquer coisa aqui, ó, Girl Aesthetic, olha aqui, me fala, olha essas fotos dessas moças aqui, tá, isso aqui é um anúncio, mas olha a foto dessas moças aqui, por exemplo, ó, sei lá, essa foto aqui, tá, essa aqui é IA, tá, o Pinterest tá cheio de foto de IA, mas por exemplo, ó, tá, só tem foto de IA aqui, gente, incrível, essa foto aqui é de verdade, ó, essa foto aqui é real. Pô, se você joga essa foto aqui no Pinterest, passa batido, ó. Essa foto aqui, ó. Essa foto aqui é real. Essa foto aqui é real. Olha essa foto aqui. Vai me dizer que não passa batido. Então, assim, para você ter bons resultados com o ChatGPT, é muito importante que o seu prompt ele seja detalhado, tenha contexto, tenha o resultado final que você espera, tá? Porque, assim, muito se fala sobre engenharia de prompt, que você tem que seguir, assim, etapa. O que como, contexto, e seguir várias etapas, mas assim, o que funciona de verdade é você descrever com detalhes e com contexto o que você espera. E muito importante também, né, qual que é o resultado final que você espera. Então, sempre que você for criar um prompt, independente seja para poder gerar uma imagem, seja para poder criar um site, para criar um GPT, para criar um roteiro de um vídeo no YouTube, para criar qualquer coisa que for, descreva com detalhes como que você está pensando sobre aquilo, né? Entendeu? Você tem que transmitir a sua ideia para a ferramenta. Transmite a sua ideia, o que você está pensando, qual que é o resultado que você espera, porque assim ele vai conseguir compreender melhor e gerar um melhor resultado para você. Então, a partir de agora, sempre que você for pedir alguma coisa para o ChatGPT, seja específico, entendeu? Seja específico, dê contexto, explique o porquê daquilo, porque o quanto mais você fornecer de detalhes e contexto, melhor vai ser o seu resultado, tá bem? Então agora, gente, para poder finalizar, né, eu vou falar sobre formas de ganhar dinheiro com o ChatGPT, tá? Formas aí que eu também utilizo, tá? Eu sou freelancer, eu trabalho também com design gráfico, edição de vídeo, web design, que é a criação de sites. E hoje,
né? A primeira forma que você tem para usar o ChatGPT para poder ganhar dinheiro é com base no que você já faz hoje. No meu caso, como eu sou um freelancer, né, como que era a minha rotina, o meu workflow antes da IA, antes do ChatGPT? Eu tinha que gerar imagens. Na verdade, eu tinha que criar imagens ou então buscar imagens em bancos de imagem. Hoje em dia, eu consigo gerar essa imagem no ChatGPT. Então, o que isso significa para mim? Isso economiza tempo. Hoje, eu consigo fazer o mesmo trabalho que eu fazia antes, porém mais rápido. Então, se eu consigo fazer um trabalho mais rápido, eu consigo entregar mais trabalhos. Logo, eu consigo pegar mais trabalhos e fechar mais clientes. Então, o primeiro passo para você ganhar dinheiro com a inteligência artificial é você aprendendo a usar ela no seu trabalho, porque você vai potencializar o que você faz hoje. Porque se você aprende a usar IA para poder automatizar algumas coisas que você fazia, acelerar o processo de fazer algo novo, de montar alguma coisa que antes você fazia manualmente, usando o ChatGPT, seja para poder criar pastas no Drive. Vamos supor que antes você tinha que criar várias pastas no Drive, organizá-las por nome, fazer o upload de arquivos. Hoje você pode simplesmente vir aqui no ChatGPT e pedir para ele mesmo, né? Você conecta o seu Drive no ChatGPT e pede para ele criar todas as pastas organizadas com o nome conforme você precisa. Então você consegue hoje acelerar o seu trabalho que você faz atualmente usando essa ferramenta. Então, principalmente se você for freelancer, assim como eu, você consegue potencializar a sua entrega, entregar mais e fechar mais trabalhos e fechar mais clientes. Então, essa é a primeira forma, é você usar o seu ChatGPT para poder acelerar e potencializar o seu trabalho atual. Outra forma é você usar o ChatGPT para poder criar sites, né? Como a gente viu aqui, né? A gente criou um site ao vivo, né? Esse site aqui, ó. Criamos esse site aqui que ficou muito bonito, usando o ChatGPT e gastamos, sei lá, 10 minutos, talvez nem isso. E eu trabalho com web design, né? Eu crio sites. E antes eu criava sites no WordPress, no Elementor, que era muito complicado. Porém, hoje eu crio sites usando o IA, usando o ChatGPT. Então, mesmo que você não tenha conhecimento técnico sobre design, sobre como criar sites, você pode usar o ChatGPT para criar sites ali como esses aqui, por exemplo, e você pode vender esses sites para pequenas empresas, para profissionais, para empresas locais, porque hoje em dia todo mundo precisa de um site que tem informações sobre a empresa ou coisas do tipo. Então você pode usar o ChatGPT para poder criar sites e vender esse trabalho. Pode ser uma renda extra. Se você não sabe tecnicamente como fazer, eu vou gravar um vídeo específico de como criar sites usando o ChatGPT, onde eu vou mostrar de forma detalhada, não só como nessa aula aqui que eu fui mais rápido, porém eu vou mostrar de forma detalhada como criar esses sites. Então, um dos próximos vídeos do canal, provavelmente quando você vê isso aqui, já vai ter esse vídeo disponível no canal, onde eu ensino a criar sites profissionais com ChatGPT em minutos, tá bem? Então aí, são formas que você tem de usar a ferramenta para poder te gerar dinheiro. Então hoje, como eu disse para vocês, o ChatGPT, ele para mim é uma ferramenta de trabalho, que eu uso ele para poder criar imagens, gerar imagens. Por exemplo, eu tinha que fazer antes um mockup, né? O que é um mockup? É basicamente aquilo que eu criei com vocês, que está nessa imagem aqui. Mockup é basicamente, tá? Eu não vou encontrar essa imagem agora, mas basicamente é a imagem de um celular, de um MacBook como esse aqui, e aí dentro dele você insere, né, uma visualização de como que seria aquele produto finalizado, como que seria uma representação de algo. Então o mockup, antes você tinha que usar o Photoshop, você tinha que criar manualmente no Photoshop. Hoje não, hoje eu venho na IA e eu peço para ele e em 39 segundos ele gera para mim um mockup. Então eu ganhei muito tempo. Então coisas que antes apenas um designer tinha que estudar para poder aprender a fazer, usando ferramentas profissionais como Photoshop, Canva e etc. Hoje, com a IA, mesmo sem ter conhecimento, você consegue fazer isso. Então, principalmente para a parte criativa, a parte de marketing, você pode usar o ChatGPT para poder prestar esses serviços. Serviços de geração de carrossel, criação de arte, criação de site, escrever roteiro para vídeo,
Porque o ChatGPT ele é muito bom para a parte de copy também. O que é copy? Copy é o conteúdo, é o texto que você vai inserir, é uma escrita persuasiva. Então você pode usar o ChatGPT também para fazer isso, para poder criar essa escrita persuasiva. Então, galera, vou deixar aqui na descrição alguns links, tá? Links com os prompts que a gente utilizou aí durante a aula. Qualquer informação, qualquer dúvida, eu também vou deixar na descrição o link da minha comunidade no WhatsApp, tá? É gratuito. Clica lá, entra para trocar uma ideia com a gente, para conversar. Tem alguma dúvida sobre IA, quer compartilhar alguma coisa que você fez com o ChatGPT ou com outra IA, a comunidade vai estar disponível para isso, tá bem? Então, finalizo por aqui o nosso curso de quase aí 2 horas, mas espero que você aproveite. E agora, depois de tudo que eu mostrei para você, você já consegue decidir se vale a pena ou não assinar o ChatGPT. Se vale a pena ou não pagar $20 mensais para poder usar todas as funcionalidades disponíveis, né? O meu conselho é o seguinte: se você consegue usar o ChatGPT para poder monetizar, para poder ganhar dinheiro, vale a pena você investir. No meu caso, o meu ChatGPT ele é uma ferramenta de trabalho. Ele é como se fosse o Photoshop. O Photoshop eu pago uma mensalidade para a Adobe para poder usar essa ferramenta, porque para mim ele também é uma ferramenta de trabalho. E hoje o ChatGPT é o mesmo. Ele também é uma ferramenta de trabalho, então eu pago ele mensalmente porque ele me dá ROI, ele me dá retorno, ele me economiza tempo. Eu consigo criar diversas coisas com ele e ganhar dinheiro com ele. Então, meus amigos, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, qualquer coisa, bota aqui nos comentários. E se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui pra gente bolo de cenoura fofinho, para eu saber que você assistiu todo o curso e chegou aqui até o final, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!